Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damashi, capítulo 131. Sentada em sua sala de estar, Thalia examina pilhas de documentos. Nenhum deles pertence a ela. Carta de abertura após carta, jogando fora as ofertas habituais. Famílias e empresas se oferecendo para patrocinar seu time em troca de crédito, bem como emprestar novos membros. Centenas de ofertas para se juntar a eles e ainda mais pedidos de aprendizagem sob véu de ferreiros de todos os lugares. Respirando fundo após terminar a pilha de cartas de Velf, ela se move para a de Hefesto, quebrando o selo que tão claramente era destinado apenas à deusa. Ela abre o conteúdo de uma carta em particular. Seus olhos se arregalam enquanto ela agarra o papel com força, incapaz de se impedir de murmurar enquanto lê a carta. Sua última oferta foi rejeitada como todas as outras. Tapa-olho, se você tiver sorte, eu te darei mais tempo. Não force. O rosto de Thalia se contorce de raiva e confusão quando ela vê de quem é a carta. Adrestria. Colocando a carta de volta no envelope e fechando-o cuidadosamente, ela respira fundo para se acalmar. Ela estava falando com Adrestria, porque ela não me contou nada disso. Ela pergunta em voz alta, levantando-se e andando freneticamente pela sala. Ei, você está bem? A voz de Yang grita. A cabeça da mulher se vira para vê-lo em traje completo de mago de batalha, olhando para ela curiosamente. Parado na entrada da suíte dela com a porta ligeiramente aberta, ele olha para ela, depois para as pilhas de documentos. Nós deveríamos estar saindo em alguns minutos, ele a lembra. Certo, só fazendo umas coisas de correio, pessoas querendo entrar para o nosso time e coisas assim. Eu encontro vocês na fonte, só preciso levar um pouco disso para a guilda, ela diz. Sua energia nervosa quase aparecendo em sua voz. Peguei você, vá com calma, ele diz, obviamente percebendo o nervosismo dela e tentando deixá-la em paz enquanto sai da sala. Olhando para a carta, Thalia franze a testa, nada de acordo, Hefesto, isso acaba em sangue. Ela diz antes de andar pelo corredor para vestir sua armadura. Praça Babel 15 minutos depois. Sentados na beira da fonte na Praça Babel, Yang e Velf observam grandes multidões de aventureiros entrando na masmorra para começar amanhã. Yang estava atualmente em suas roupas de mago de batalha sem o casaco, enquanto Velf usava sua armadura vermelha completa, parecida com um kimono. Velf tinha uma espada larga de adamantio nas costas com Mozoka ao seu lado, diferentemente de Yang, que não carregava nenhuma arma além de suas manoplas equipadas fora de seu depósito. Então, como foi treinar com a nova arma? Pergunta Velf. 9 dias com Thalia me esfaqueando toda vez que eu perdia o equilíbrio? O que você acha? Depende. Quantas vezes você perdeu o equilíbrio? Digamos que há uma razão pela qual tive que limpar uma prateleira na loja da Hermides ontem. Droga, tão ruim assim, hein? São 109 quilogramas e preciso pensar na arma e na minha magia ao mesmo tempo, além do equilíbrio. Até eu praticar mais vai ser um pouco difícil, diz Yang. Deveria ter pedido uma espada larga comum. Ei, em minha defesa eu não achava que isso fosse possível até conhecer Hefesto em pessoa. Yang levanta as mãos defensivamente. Isso é justo, Velf diz enquanto olha ao redor da praça mais uma vez, agora notando alguns pequenos grupos parados ao redor observando ele e Yang. Eles não estavam fazendo nenhuma tentativa de entrar na masmorra, apenas focando em seu grupo. Tem alguma coisa errada aqui? Olha só, Velf acena em direção ao maior grupo de espectadores. Talvez eles sejam fãs? Possivelmente, mas a maneira como eles olham para nós, parece mais que estão com fome de alguma coisa, diz Velf. Porque eles são, Thalia diz enquanto se aproxima de sua equipe após deixar as cartas para Hefesto na guilda. Eles estão esperando nossa pequena corrida rápida novamente. Isso faz com que Yang olhe curiosamente, pelo saque. Muita gente foi bem paga só por seguir nossa trilha da última vez. Teve uma grande briga sobre quem fica com o cristal de Golias da última vez também. Esses caras só querem um pedaço desse saque, ela explica. Isso é realmente muito inteligente, admite Velf. Sim, mas nenhum dos monstros chefes de andar está de pé agora, então eles estão presos apenas com o loot regular. E qualquer loot super raro nós definitivamente pegaremos. Podemos armazená-lo no andar 50 e então pegá-lo no caminho de volta se tivermos espaço. Yang diz enquanto se levanta e estica os braços. Tudo bem, vamos andando. Dando alguns passos à frente de sua equipe, Velf lidera o caminho como antes, desta vez com muito mais confiança após matar o monstro mais forte nos andares explorados, Balor. Tentem acompanhar, ele brinca com sua equipe enquanto eles descem para a entrada da masmorra. Imediatamente descendo a queda de 100 pés para o buraco enorme que atua como a entrada para um inferno infestado de monstros. Os aventureiros caminhando no longo caminho em espiral descendo pelas paredes veem suas figuras passarem rapidamente antes de desaparecerem abaixo. Piso 51. Parado nos degraus a poucos metros da superfície da entrada do 52º andar, Yang dá uma última olhada para sua equipe e recebe apenas acenos de concordância. Tudo bem, vamos lá. Ele diz enquanto corre com Velf ao seu lado. Ambos os homens deixam Thalia no túnel. Seu medo de altura permitiria que ela estivesse nessa parte do plano. Mas com a força média dos monstros aqui sendo nível 3, ela não estava em risco ao tomar a rota mais longa. Nunca pensei que estaria tão preparado para lutar contra dragões, diz Velf enquanto eles dobram outra esquina. Sim, não importa quantos eu mate, eles nunca envelhecem, cara, eles eram um mito favorito lá em casa, diz Yang, parando abruptamente. Sério? Quero dizer, com todos os... As palavras de Velf são repentinamente interrompidas e sua visão fica embaçada por um momento. Quando ele para de se mover uma fração de segundo depois, ele se encontra a 20 pés de distância de seu local anterior. Onde ele e Yang estavam agora, havia enormes pilares de fogo explodindo pelo chão, fundindo completamente os eixos verticais no chão do calabouço. Lá vamos nós. Não engasgue agora, diz Yang enquanto dá um salto e pula direto para dentro do buraco sem hesitação, saltando pelo poço em direção ao inferno, onde os dragões Valga aguardam.
Droga, quando ele ficou tão rápido? Velf pergunta em voz alta enquanto segue a liderança de Yang. Caindo do enorme poço, Yang fica deitado horizontalmente no ar como se estivesse em uma cama, com uma mão sob a cabeça enquanto cai ao lado de Velf sem se importar com nada no mundo. Velf estava com uma expressão séria no rosto, com Mozoka em uma mão e sua espada de adamantite na outra. Coisas resistentes ao fogo devem te incomodar, hein? Pergunta Yang. Bem, nós, pessoas normais, somos gratos por termos qualquer tipo de magia. Velf corta um viver ao meio enquanto usa Mozoka para desviar uma bola de fogo de outro antes de continuar, então eu sou grato. Quando Yang está prestes a fazer outra pergunta, o poço pelo qual eles estão caindo de repente se torna muito mais brilhante. O brilho vermelho alaranjado do fogo dos dragões está aumentando enquanto vários dragões Valga miram diretamente em Velf e Yang. Ok, eu cuido dessa, diz Yang enquanto se vira e estende a mão. Espere. Deixe-me, insiste Velf, mergulhando fundo enquanto segura Mozoka perpendicularmente à explosão, usando a mão esquerda para segurar o cabo e colocando a mão direita nos dentes da lâmina como um escudo. Confiando em seu amigo, Yang recua um pouco e deixa Velf assumir a liderança. Conforme os pilares de fogo o alcançam, Velf canaliza grande parte de sua magia para sua arma, a lâmina inteira brilha em brasa por um momento, pouco antes do impacto das chamas. Caindo diretamente atrás de Velf, Yang vê as chamas se desintegrarem e caírem em cascata ao redor deles, como se fossem uma pedra em um rio caudaloso. Argue! Velf rosna enquanto sente suor se formando em sua testa, rangendo os dentes em um teste de resistência mágica para sobreviver aos dragões. Depois de alguns segundos, as chamas cessam e Velf respira fundo, se firmando bem a tempo de liberar um jato de chamas de sua espada e se segurar antes de atingir o chão. Yang casualmente faz o mesmo e pousa ao lado dele. Ignorando 7 grandes dragões Valgam rugindo e avançando em direção a eles, Yang olha para um Velf com surpresa genuína em seu rosto. Puta merda, desde quando seu controle de chamas foi tão bom? Eu sei que era melhor que o meu, mas droga. Respirando fundo entre as palavras, Velf se levanta em toda sua altura. Você não é o único. Treinando. Ele enxuga o suor da testa e desembainha sua espada de adamantite mais uma vez. Então você quer pegar os pequenos e me deixar cuidar dos grandes? Yong pergunta enquanto aponta para os dragões Valgam que atacam. Velf olha dos 7 grandes dragões vermelhos de nível 5 para as hordas muito menores, mas muito mais numerosas, de Vivern voando acima. Eu preciso de treinamento de voo de qualquer maneira, divirta-se, ele diz antes de apontar Mozoka para o chão e disparar pelo ar. Ao contrário de Yang, Velf simplesmente não tem capacidade mágica para voar controlado, optando por usar rajadas controladas de chamas para saltar no ar enquanto ataca os monstros voadores com sua espada larga de adamantite na outra mão. Espero não parecer tão estúpido voando por aí. O maldito Bakugo ali Yang geme ao ver Velf basicamente usando chamas explosivas controladas para voar. Ao ouvir o zumbido agudo do ar e perceber uma luz brilhante crescendo sobre seu ombro esquerdo, Yang salta para longe de sua posição atual e se vira para os dragões Valgam, desviando por pouco de um jato de fogo que abre uma enorme trincheira no chão de pedra. Perto ele diz enquanto levanta um dedo para o monstro mais próximo. Com um flash de luz roxa ofuscante, o monstro imediatamente se torna cinzas enquanto um raio roxo estilhaça a pedra mágica em seu peito. O infeliz dragão atrás da pilha de cinzas não estava muito melhor. O raio quebrou seu crânio e o deixou um cadáver sem vida no chão para os 5 restantes pisotearem enquanto atacavam furiosamente Yang. Saltando em direção ao grupo e encontrando alegremente sua investida, Yang retira seu machado enquanto faz um arco no ar, levantando a arma bem acima de sua cabeça enquanto sua armadura de mago ganha vida, envolvendo seu corpo em chamas azuis. Ele traz a cabeça do machado para baixo na boca de um dragão. O monstro estava preparando um ataque de sopro apenas para seu crânio ser partido em 2. A força do golpe atravessa todo o corpo do monstro, dividindo claramente da cabeça à cauda. Com um sorriso no rosto, completamente envolvido na excitação do que tinha acabado de fazer, Yang não percebe uma pata enorme golpeando. Ai! Ele geme enquanto seu rosto esculpe uma ranhura reta no chão de pedra enquanto seu corpo desliza sobre ele. Levantando a cabeça com a arma ainda firmemente segura em suas mãos, ele cospe alguns pedaços de pedra enquanto balança a cabeça. Bum! Outra pata enorme pisa nele antes que ele consiga se recompor. Um momento depois, um jato de água poderoso, porém fino, corta a perna do monstro, decepando o pé agressor antes que uma chama azul seja disparada no ar, carregando Yang Shen consigo. Ai! Sinceramente surpreso que não doeu muito. Yang diz enquanto dispara em direção aos monstros. Em um frenesi de golpes de machado, ele corta os dragões em tiras. Ainda não acostumado a sempre ter que compensar a natureza pesada de sua arma, sempre que um monstro está prestes a atacar em uma abertura em sua guarda, ele não consegue se ajustar corretamente, optando por chutar para fora, usando suas pernas para se defender. Em uma demonstração brutal de força, um dos dragões tem seu crânio esmagado sob sua bota antes que apenas um dragão sobreviva, ensanguentado e ferido pela luta até então. O dragão avalia o aventureiro antes de avançar. Agora tendo espaço suficiente para realmente se mover, ele para um pouco além do alcance de sua mordida e garras e faz um balanço de corpo inteiro. A cauda poderosa se alinha perfeitamente para bater em Yang. De pé no chão, o aventureiro não se move um centímetro, concentrando sua magia de terra para se ancorar ao chão, assim como ele vem praticando na semana passada para usar sua arma. Quando a cauda atinge suas mãos já estão livres de qualquer arma. Levando o golpe para o lado, ele envolve seus braços ao redor do apêndice e aperta, ele pode sentir as escamas quebrando. O som de concreto quebrando alcança seus ouvidos enquanto a armadura natural do dragão facilmente cede sob sua força. Inclinando-se ligeiramente para trás, ele torce todo o corpo, levantando o dragão do chão e girando-o. Uma vez, 2 vezes,
antes de finalizar com um giro enorme, arqueando-se para trás e jogando a fera no chão de pedra. O corpo do monstro faz crateras no chão e imediatamente se transforma em pó, deixando para trás apenas pedaços quebrados do cristal e algumas escamas, não muito diferente do que os outros dragões deixaram. O não foi tão ruim, só preciso manter o foco, ele diz enquanto casualmente limpa as mãos, sem sentir nenhuma tensão dessa luta enquanto olha para Velf. O ferreiro estava atualmente rebatendo bolas de fogo de Vivern e perseguindo com sua espada larga acima do campo de batalha de Yang. 1 hora depois, sentado no topo da escada que leva ao 59º andar, Yang olha para baixo em direção à escada, enquanto sua equipe prepara o equipamento. Velf estava vestindo um casaco de salamandra reforçado e um coldre para mais espadas mágicas. Tali estava fazendo o mesmo, mas além disso, ela também tinha suas shuriken extras. Calçando as luvas, os dois aventureiros caminharam até Yang, prontos para a próxima parte da aventura. Então, quão forte você é no nível 6? Tenho certeza que vi você pegar um dragão e dar um golpe nele. Velf diz enquanto Yang se levanta para liderá-los rumo ao desconhecido. Tali e eu passamos 10 dias treinando e ninguém sobreviveu a um golpe que eu tenha sofrido com as costas. Balor conseguiu, mas ele ainda não se recuperou, diz Yang. Sim, Tali confirma, e nada é durável o suficiente para fazê-lo precisar de sua arma aqui em cima. Espero que ele encontre um desafio lá embaixo. Ela diz enquanto eles já conseguem ver o gelo no outro extremo do túnel. Esses andares não têm mais nada para mim. Isso significa que nossas aventuras são no desconhecido a partir de agora. Capítulo 132. Andar da masmorra 59. Afastando-se de um pequeno pedaço de árvores aparentemente mortas. Grandes e congeladas, mas ainda assim, de alguma forma, com frutas esparsas em seus galhos, a trifecta avança mais por este chão. Envoltos firmemente em sua camada extra de proteção, eles não conseguem nem sentir o ar frio em sua pele coberta. O rosto de Velf está rosado enquanto seu corpo compensa o ar frio em seu rosto. Caminhando na frente do grupo, Yang brinca com uma pequena bola branca, facilmente confundida com uma bola de beisebol, mas na verdade é uma das frutas colhidas no canteiro de árvores. Quanto vocês acham que isso vale? Ele pergunta à sua equipe. Aqui embaixo, Velf considera a questão por um momento se for comestível, pode custar de 10 a 100 mil valis, dependendo do gosto, se encontrarem outro uso para ele, talvez até mais. Pegar um saco deles foi bem inteligente. Só não morda, Tali o lembra, precisamos fazer o Airmig testar antes de fazermos qualquer coisa estúpida. Certo, ele guarda a fruta em seu inventário enquanto caminham. Marchando mais para dentro do deserto congelado, eles não encontram mais nenhuma árvore. Na verdade, quaisquer sinais de vida além de monstros são completamente inexistentes. Usar o Yang andante sobre a água os mantém na superfície da neve espessa e do gelo. A única coisa ao redor deles são montes de neve e gelo, afinal, até mesmo as paredes da masmorra são cobertas com pés de gelo branco. Muitas horas depois, a trifecta está parada na reta final antes do túnel para o próximo andar. Abaixando-se, Yang coloca sua mão no cadáver de uma cobra de gelo fresca e remove o cristal. A serpente de 5 pés de comprimento imediatamente se torna cinzas, deixando uma presa para trás, que ele também pega. Erguendo-se em toda sua altura e segurando seu machado de troca em seu ombro, ele caminha até seus aliados e coleta suas bolsas de cristais e outros itens derrubados desse grupo de monstros. Ok, vamos dar o fora daqui? Yang diz, olhando para trás para ter certeza de que todas as cobras estavam mortas. O que não gosta de cobras? Velf pergunta. Ninguém gosta de cobras. O chefe desta região é uma cobra. Você vai ficar bem? Pergunta Tali. Sim, sinceramente, quanto maiores, menos assustadores. Isso faz sentido. Não, mas a maioria das coisas sobre você não, ela diz enquanto eles começam a caminhar em direção ao final deste andar. Piso 60. Saindo do túnel de gelo escorregadio, seus equipamentos feitos ou modificados para o terreno ártico permitindo que eles andem sem problemas, felizmente. A trifecta vê uma geleira enorme na frente deles. Pilhas irregulares de gelo perfurando o chão, sem neve no chão, apenas gelo duro e nebuloso, e nenhum sinal de vida em lugar algum. Sabe? Eu estava cansado daquelas cavernas idiotas no começo da masmorra, porque elas não tinham cenário, mas essa merda é igualmente chata. Yang resmunga enquanto lidera o caminho pelos andares. O mesmo acontece aqui, concorda Velf, o Palácio das Águas ainda é meu favorito. Eu prefiro o grande labirinto da árvore, acrescenta Tali. Não, eu concordo com Velf, o Palácio Aquático oferece mais espaço de voo. Mas acho que é por isso que você não gosta dele, hein? Exatamente. Enquanto eles continuam caminhando pela sala enorme, do tamanho de pelo menos 10 campos de futebol, Yang de repente levanta a mão para detê-los. O que houve? Tali pergunta enquanto prepara sua lança. Velf imediatamente saca Mozoka. Aquele pedaço de gelo, Yang aponta para uma pedra de gelo azul acinzentada a quase 30 metros de distância. Não combina com o chão ao redor. O chão é gelo cinza esbranquiçado, mas é cinza azulado, jogue alguma coisa nele. Peguei você, Tali, e imediatamente saca uma adaga de adamantite e a atira com toda a força que pode. A adaga atinge o gelo e lasca um pedaço dele, mas em menos de um momento o gelo sob seus pés começa a tremer. Olhando ao redor, eles veem todas as pedras aparentemente sem vida ao redor deles, erguendo-se do chão. Uma legião completa de golems de gelo de 10 pés de altura está alta ao redor deles, cada um com um único olho azul brilhante no meio do peito. De formato humanoide e feito de blocos de gelo conectados, ombros sem cabeça no topo e já avançando pesadamente em direção aos aventureiros de todos os lados. Centenas de golems de gelo avançam em direção à trifecta. Uma festa de monstros, essas coisas explodem quando você as mata, então tome cuidado, diz Yang.
Isso é bom, Tali diz enquanto se prepara para avançar com sua lança. Velf pode explodi-los, mas você não pode usar magia. Você ainda é muito lento com sua arma. Esta é uma boa prática. Faça o que eu faço, ela diz antes de saltar em direção aos monstros. Dançando sobre suas cabeças enquanto ela os perfura e corta com sua lança, sempre um passo à frente de seus corpos explodindo e atacando o próximo monstro para evitar danos. Você está bem aqui? Yang pergunta a Velf. Sim, o ferreiro acende sua arma. Estou bem, ele aponta sua espada para frente e libera uma coluna de chamas, esculpindo 100 metros de gelo do chão e destruindo todos os golems na linha. Legal. Yang dá a Velf um sorriso orgulhoso enquanto retira sua arma do depósito. Mantendo-se em linha com o treinamento de Tali, modo machado para quebrar armaduras, modo espada para cortar, e usar magia com ela se ele realmente precisar de algo morto. Acertando o primeiro golem bem no olho brilhante, ele imediatamente se vê deitado de costas enquanto a explosão de gelo o joga para trás alguns metros. Não com força suficiente para machucá-lo, mas o suficiente para tirar seu peso do ar enquanto o monstro explode. Reaja mais rápido. No momento em que matá-lo, troque de posição, não continue com o golpe total. Ele ouve Tali gritar de algum outro lugar no campo de batalha. Ugh, obrigado pela dica, ele murmura enquanto rola para desviar de uma pancada na cabeça. Antes de se levantar, ele ataca com sua arma e corta a perna, fazendo com que o monstro caia diretamente sobre ele. Reagindo instintivamente, ele chuta e destrói o corpo do monstro. E ele paga o preço por isso quando pedaços de gelo caem sobre ele, vindos do seu corpo explodindo. Eu odeio essas coisas. Ele grita, ficando de pé e atacando a horda de golems de gelo. Conforme ele destrói os monstros, ele acumula mais e mais gelo enquanto concentra seu corpo. Parar a arma de 240 libras no meio do movimento para ajustar e reposicionar para evitar a explosão foi fácil para alguém com suas estatísticas físicas, mas ele simplesmente não tinha treinamento adequado. Esse tipo de controle não é algo que ele tinha. Até agora ele tem sido um verdadeiro brigão. Tudo o que ele teve que fazer foi bater nas coisas antes que elas o atingissem, e bater nelas com força suficiente para mantê-las no chão. Agora que ele pode fazer isso consistentemente, Tali está aumentando seu treinamento para o controle adequado de seu impulso durante o combate. Não é a coisa mais fácil, considerando que ele tem habilidades que literalmente o ajudam a usar impulso para aumentar o dano. Quando ele chega ao 12º golem, ele está puto. As explosões não o machucam sozinho, mas elas se somam, desbastando-o pouco a pouco e irritando-o cada vez mais. Mas o dano que o desbastava não era o que realmente o deixava bravo, era o quão lentamente ele estava melhorando. Ele está tão acostumado com seu crescimento acelerado que ao lidar com algo assim, aprendendo mais rápido do que a maioria das pessoas, mas não no ritmo que ele está acostumado, isso era irritante para ele. Ele está tão acostumado a fazer melhor que está bravo consigo mesmo. Conforme os cacos de gelo que cobrem suas roupas derretem, sua raiva se torna calor em seu corpo enquanto ele franze as sobrancelhas e rinde os dentes, cortando dezenas de golems antes que ele veja mais progresso. Desacelerando seu golpe antes de fazer contato, ele mal consegue começar a retrair a arma antes que o golem se estilhasse. Com o cristal tão perto da superfície e o corpo inteiro do monstro tendo alguns metros de espessura, cortá-lo direto certamente o deixaria preso em cada explosão. Ser capaz de executar essa técnica corretamente foi ótimo aqui, e no futuro, caso ele acabe atacando algo que não queira destruir completamente, essa seria a única maneira de se conter, com o controle adequado. Depois dos primeiros 50 monstros, ele finalmente consegue. Cortando horizontalmente, ele começa a parar seu golpe antes mesmo que sua arma acerte. A lâmina do machado facilmente corta o gelo endurecido do monstro e racha o cristal dentro dele. Quando a luz sobre a criatura desapareceu, sinalizando que ela estava prestes a explodir, Yang já havia saltado para trás, acidentalmente batendo em outra criatura e derrubando-a, mas ele evitou completamente a explosão. Sim. Ele grita enquanto pisa na criatura abaixo dele, quebrando o cristal e se lançando acima do campo de batalha. Volte para o chão. Tali grita enquanto perfura o cristal de um golem enquanto passa correndo por ele. Pairando no ar com suas chamas por um momento, Yang segue sua voz e vê a mulher com uma expressão séria no rosto enquanto ela é cercada por golems aparentemente intermináveis. Do outro lado do campo de batalha, ele vê ondas de chamas cortando caminho pelos monstros enquanto explosões familiares de fragmentos de gelo ocasionalmente irrompem na fonte das chamas. Acho que todo mundo está bem, ele diz antes de voltar à briga. Centenas de golems e quase 2 horas depois, Yang vê seu time no meio do campo de batalha. Tali tem os braços cruzados com liberdade em suas costas enquanto Velf se apoia em seu ombro para apoio. Você está bem, cara? Pergunta Yang enquanto se aproxima, limpando o gelo e a geada de sua arma ao esquentá-la. Tive que usar uma poção, no entanto. Alguns desses cacos me atingiram no rosto. Essas coisas pareciam de alto nível 4, talvez baixo nível 5, diz o ferreiro. Definitivamente 5, Tali concorda, esses andares são bem diferentes. Os andares superiores nunca jogariam centenas de inimigos assim em nós. Tem certeza de que está bem? Ela pergunta a Velf, dando a ele um olhar mais crítico. Sim, eu criei um Mozoka para poder acompanhar o garoto milagre. Causar dano a coisas acima do meu nível não é um problema, mas... Ele respira fundo. Eu só tenho estatísticas de nível 4. Meu corpo só consegue lutar até certo ponto. Estamos lutando há 2 dias desde que saímos do acampamento no andar 50. Yang diz enquanto olha atentamente para Velf, vendo a exaustão começando a se instalar. Vamos encontrar um lugar para eu nos esconder e montar acampamento. Esses andares são muito mais perigosos, então é melhor ficarmos em ótima forma o máximo que pudermos. Sim, estou ficando com fome, acrescenta Tali. O mesmo aqui meio estranho, já que já comemos barras de ração esta manhã, diz Velf. Provavelmente é só porque você está lutando no frio. Vamos montar acampamento e amanhã desceremos para o andar 61.
Capítulo 133. Deitado confortavelmente em seu saco de dormir, Yang sente um corpo pressionando seu lado. Instintivamente, ele se vira e envolve Freya com um braço, puxando-a para um abraço apertado. O cara? Os olhos de Yang se abriram de repente apenas para encarar uma confusão de cabelos ruivos. Silenciosamente soltando Velf e deixando-o rolar para longe em seu saco de dormir. Ele tenta deitar de costas, apenas para sentir outro saco de dormir pressionado firmemente contra ele. Sentando-se, ele vê Tali, gemendo enquanto rasteja para fora do saco de dormir do outro lado dele. Desculpe, pensei que você fosse Freya. Yang diz para Velf, o homem agora se sentando e saindo de sua bolsa. Sim, eu imaginei. Por que você se mudou? Pergunta Tali enquanto também sai do saco de dormir. Por que vocês dois estavam me imprensando? Porque você é quente. Eu vejo porque Freya nunca sai da sua cama, pelo menos, você é útil lá, Tali diz enquanto se levanta na tenda. Paredes e teto de lã salamandra vermelha contendo toda a equipe e seus equipamentos. Certo, estamos dormindo a... Yang retira um pequeno pedaço de metal de seu inventário. Incorporado a ele há um relógio e uma bússola, 7 horas. Vamos nos preparar para sair. Cada um comendo 2 barras de ração, compensando o ambiente frio. Eles se vestem e verificam seus equipamentos, deixando-os terminar de se preparar. Yang sai da tenda. A poucos metros da entrada da tenda deles há uma parede sólida de gelo. Caminhando para frente e colocando uma mão sobre ela, ele controla o gelo para derreter e se separar. A um pé de distância há outra parede de gelo. Ele faz a mesma coisa com esta parede e as 12 restantes antes de ficar cara a cara com a enorme sala de masmorra em que eles montaram o acampamento. O acampamento deles ficava a 6 metros do chão, atrás de muitas camadas de gelo para evitar monstros curiosos. As paredes eram feitas para quebrar caso algo tentasse chegar até eles, fortes o suficiente para detê-los, mas quebradiças o suficiente para quebrar e fazer barulho, dando a eles tempo para reagir de acordo por dentro. Respirando fundo, Yang sabia que o ar estava se aproximando, se não abaixo do ponto de congelamento, mas seu corpo não conseguia sentir. Para ele, era como se tivesse acabado de acordar em horário. 2 dias para limpar um andar, ele retira os mapas de seu inventário e o abre na área atual, andar 60. O andar 60 é muito maior que horário, 2 dias para chegar aqui e nem saímos dele ainda. Se ficar mais frio, vai exigir mais energia, adicionar os monstros mais fortes e recursos decrescentes e estaremos em apuros. Ele respira fundo antes de folhear todos os outros mapas para olhar a rota mapeada. Porra, isso não é apenas uma aventura, é sobrevivência. Imaginei que estaríamos no andar 62 agora, mas o frio é demais. Talvez eu possa projetar calor. Isso pode funcionar. Você está bem? Tali pergunta enquanto ela e Velf se aproximam de Yang, vendo o olhar pensativo em seu rosto enquanto ele estuda seus planos de expedição. Estou mudando o ritmo das lutas, diz ele. O que você quer dizer? Pergunta Velf. Estamos tratando esses andares como os outros e isso vai nos matar. Ontem fomos atacados por centenas de golems de gelo. Eles não eram muito contra nós, mas isso enviou uma mensagem bem clara. O vaso de dragão era todo sobre agilidade. Esta sessão é toda resistência. Acho que a masmorra está tentando nos desgastar, explica Yang. Então é melhor simplesmente passarmos pelas lutas em vez de usá-las como treinamento? Pergunta Tali, ainda sem ver todas as peças do quebra-cabeça. Não são só as lutas. Os monstros são a distração. É por isso que havia tantos golems de gelo. Não acho que a masmorra possa usar mais do que uma certa quantidade de magia, ou o que quer que use de cada vez em certos andares. É por isso que tudo ao redor dos chefes de andar é tão fraco em comparação. Eles consomem toda a energia. Então, eles estão jogando mobs fracos em nós em vez de uma única grande ameaça para testar nossa resistência? Pergunta Velf. Não, eu só disse que os monstros são a distração. O frio é o teste. Estamos no frio há 2 dias, mas esta manhã comemos 2 barras de ração cada um. Um dia inteiro de luta leva 1. Você e Velf não fizeram nada ridículo ontem. Inferno, eu mal usei magia. Entendi. Tali diz, levantando uma mão enluvada até o queixo enquanto entende. Está nos dando vários alvos para nos manter no frio pelo maior tempo possível, certo? Você quer apenas seguir em frente e se preocupar com o treinamento no caminho de volta? Exatamente quando chegarmos à zona segura do andar 70, poderemos avaliar quanto levou para chegar lá e treinar no caminho de volta para horário. Se não tivéssemos que nos preocupar com o frio, poderíamos manter nossa rotina usual de treinamento e exploração, mas isso simplesmente não vai funcionar aqui. Eu nunca teria pensado nisso, afinal os monstros são só uma distração. Velf admite. O mesmo aqui, mas faz sentido com o que ele disse sobre Balor. Ele estava empurrando o calor para cima, então o próximo chefe está empurrando o frio. As coisas vão ficar muito mais frias a partir daqui, certo? Tali pergunta a Yang. Definitivamente está em uma armadilha mortal. A única maneira de vencer é descobri-la estudando os andares de Balor e o vaso do dragão antes mesmo de entrar nele. Antes disso, a masmorra apenas jogava uma variedade de monstros em você para testar suas estatísticas brutas. Os primeiros 10 andares são apenas brigas. Depois disso, os monstros recebem ataques à distância com cães do inferno. Depois do andar 18, você obtém inimigos voadores no grande labirinto da árvore, então você obtém combate aquático no Palácio das Águas. Mas os monstros entre isso e Balor não têm um padrão, ressalta Velf. Errado, eles fazem. É onde você aprende a lutar contra monstros maiores. Antes disso, nem dragões chegavam a 20 pés. Apenas os chefes de andar chegam. Mas Anjanat sozinho tinha 30 pés. A masmorra adiciona isso e todos os outros problemas juntos enquanto muda o ambiente em quase todos os andares. Então o Palácio Branco testa o duelo com os espartanos e suas armas. Então Balor junta tudo isso com suas enormes multidões de monstros, rios de lava e inimigos de grande porte. Tali entende.
Exatamente, todos tratam a masmorra como algo benevolente que nunca muda, mas é mais como um teste. Lá em casa tínhamos jogos onde podíamos controlar as pessoas e levá-las para lugares como este, foi feito para ser difícil, mas não impossível. Espere, Tali, e levanta a mão para detê-lo. Você está nos dizendo que a masmorra quer que a gente vença? Isso não faz sentido. A masmorra quer destruir a superfície, Velfo lembra. Então por que fazer os túneis? Por que colocar caminhos do tamanho de humanos? Sabemos que monstros maiores não conseguem passar por eles. Acho que provavelmente é um teste, e estamos na sessão de resistência. Desviando o olhar do sorriso convencido de Yang e olhando um para o outro. Os olhos de Velf e Tali se arregalam quando a compreensão os invade. Como diabos ninguém percebeu isso? Velf murmura ao ver o quão óbvio isso era. Eu não sei. Foi tudo que Tali conseguiu dizer, porque você não foi ensinado a fazer isso. Foi dito a você, a masmorra é a masmorra por mais de 1000 anos. É parte da sua tradição e cultura, então naturalmente você simplesmente aceita. Mas você é de um mundo diferente, então você está olhando para ele com novos olhos. Velf finalmente junta as peças. Exatamente, eu tenho jogado isso como um videogame essencialmente desde que recuperei minhas memórias. Quando eu estava sentindo pena de mim mesmo, eu juntei as peças antes de Tsubaki me dar um discurso motivacional para me colocar de pé novamente. É por isso que meus planos têm funcionado. Bem, isso e meu conhecimento interno sobre novos monstros, admite Yang. Ouvindo sua explicação e deixando tudo isso assimilar por um momento, uma nova pergunta se forma em suas mentes. Uma pergunta que Tali deixa escapar sem pensar. Então o que tem no último andar? Sinceramente, tenho pensado nisso desde que recuperei minhas memórias. Eu não era muito fã de mitologia em casa, então só sei o básico, mas Orario é super tarado por heróis, certo? Sim. Bem, o mais famoso em casa é Hércules. No final de sua aventura, ele foi deificado. Atena o tornou o guardião imortal do céu. Yang quase podia ver as mentes de Tali e Velf explodirem com essa revelação, enquanto seus olhos quase caíam das órbitas. Para se tornar um deus? Tali pergunta incrédula. Duvido que seja um deus completo, mas provavelmente algo assim. Mas isso pressupõe que a masmorra tem um fim, diz Yang com um sorriso nervoso. Você acha que pode ser infinito? Isso é impossível, diz Velf. Eu compartilho uma cama com uma deusa literal e você vai fazer a mesma coisa em breve. Podemos voar e socar dragões na cara. Você realmente acha que uma masmorra sem fim é algo impossível? Yang pergunta com um olhar entediado no rosto. Isso, merda, você está certo, admite Velf. Ele poderia estar na cama com Hefesto agora se eles fizessem isso logo. Tali não consegue evitar aproveitar a chance para ver Velf se contorcer, e é claro que ele cora e desvia o olhar sem jeito. Certo, isso não é da nossa conta de qualquer maneira. Vamos andando, vou guardar as coisas do acampamento e podemos ir. Yang diz enquanto guarda os mapas em seu inventário antes de caminhar até a barraca desmontada e outros itens em seu iglu. Horas depois, quando eles saem da câmara final do andar 60, Yang controla um pouco de água para limpar o sangue de sua arma enquanto eles começam a descer os degraus. Com Tali e Velf ficando um pouco mais perto dele enquanto ele fornece calor a eles, empurrando o calor natural de seu corpo para fora para protegê-los, esperançosamente reduzir a taxa em que eles estão gastando recursos. Acho que tem pelo nas ranhuras. Yang geme enquanto solta uma chama concentrada em sua arma para limpá-la. Sim, bem, aqueles ursos polares eram realmente peludos, até fofos, diz Tali. Só vocês dois seriam tão casuais com ursos de 3,6 metros? Velf revira os olhos para eles. Minha fauna apoia minhas travessuras perigosas. Se o cão do inferno não pode machucar você, por que não tentar acariciá-lo direito? Diz Yang. Ok, isso é loucura. Tali ri alto ao lembrar de Yang tentando acariciar monstros. Eu disse que é fofo, mas isso não significa que farei outra coisa além de matá-lo. Você não é divertido. Yang choraminga. Horas depois, andar 61. Com colinas ondulantes de gelo e neve cercando-os por todos os lados. A trifecta se encontra caminhando por outro deserto de Barão, incapaz de dizer onde o chão encontra a parede, pois o gelo e a neve se misturam perfeitamente. Com milhares de metros entre eles e o outro lado desta câmara, eles apenas se concentram em cruzar esta área o mais rápido possível. Caminhando sobre uma colina, eles conseguem ver longe e amplamente em todas as direções, eles veem uma linha de árvores à distância. Apertando os olhos, Yang percebe que não é uma linha de árvores. Uma coleção de picos de gelo se erguendo quase 6 metros do chão em ângulos estranhos. Aquele lugar provavelmente é um bom esconderijo, diz Tali enquanto também percebe quais são as estruturas. Sim. Mas esta câmara é muito grande, e olhe para isso. Yang aponta para algo atrás deles. Da colina onde estavam, ele podia ver atrás deles algumas marcas de garras de tamanhos diferentes, bem como pegadas quadradas e circulares. Golems de gelo, diz Tali. Sim, e mais uma coisa também. Golems de gelo não têm garras, Velf ressalta. Definitivamente houve uma luta, algo matou o golem de gelo, e essas coisas nunca nos atacam sozinhas, então esta grande sala vazia provavelmente estava cheia delas. Temos uma espécie fortalecida em nossas mãos, deduz Yang. Acha que deveríamos nos preocupar? Pergunta Tali. Se fosse algo como um dragão ancião ou um monstro grande de outra coisa, nós definitivamente notaríamos. Essas coisas causam problemas só por existirem em algum lugar. Mas esse tamanho parece que poderia ser qualquer coisa com garras e 4 pernas, ele diz. Então estamos sendo caçados? Pergunta Velf. Basicamente, eu realmente não gosto de lutar nos termos de outra pessoa. E vocês dois? Tali pergunta. Não, eu sou independente, diz Velf, sacando sua espada enquanto Tali prepara sua lança. Ambos os aventureiros olham para seu líder. Sim.
Essa é a nossa aventura. Nós não somos as ovelhas, diz Yang enquanto levanta a mão para o céu. Com um estalar de dedos, ele usa a magia do vento e da água para destruir o ar. Um estrondo estrondoso ecoa pela enorme câmara, com a garantia de atrair todos os monstros que o ouvirem em sua direção. Os monstros respondem imediatamente, uma cacofonia de rugidos. A prole profana do uivo de um lobo e do rugido de um leão começa antes que outros se juntem. A câmara inteira fica cheia de barulho, até que um rugido muito mais alto silencia todos os outros. Que diabos foi isso? Pergunta Tali. O Alpha basicamente mandou eles ficarem quietos. Parece que ele aceitou o desafio. E agora? Pergunta Velf. Bem. Yang aponta para o outro lado da sala de onde veio o rugido do Alpha antes de se virar e apontar para a estrutura de gelo atrás deles. Ele quer que a gente fique com medo e fuja, pelo menos é o que eu acho. Lobos e outros caçadores empurram a presa para um ponto de matança como esse às vezes. É mais defensável do que simplesmente ficar aqui, faz sentido, diz Tali. Sim, mas enviamos um desafio. Não podemos ser covardes agora, diz Yang enquanto levanta a neve atrás de si para formar um banco longo e sólido para sua equipe. Sentando-se, ele retira sua arma e a coloca na sua frente. Seus companheiros de equipe seguem sua liderança e fazem o mesmo. O Diaos teve a ideia certa. Reis não vão atrás de desafiantes. Podemos apenas esperar por eles aqui? Capítulo 134. Sentados em seu banco no topo da colina de neve e gelo, a trifecta ouve rosnados e rosnados vindos da colina bem na frente deles. Entre essas duas colinas havia um vale. Nenhum dos montes era muito alto, com apenas 2 andares em seus picos, mas o suficiente para esconder qualquer coisa que se aproximasse do outro lado, o suficiente para impedi-los de ver os monstros que se aproximavam. Elevando-se sobre a colina, um bando de 3 enormes monstros semelhantes a lobos, com mais de 6 metros de comprimento do nariz à cauda. Escamas azuis cobrindo a maior parte do corpo, escamas amarelas reforçadas em suas garras e uma grande cauda plana, bem como chifres e outros espinhos ao longo de seus ombros e costas. Uma grande juba branca de pelo crepitando com iluminação azul. Enquanto os monstros ficam um ao lado do outro, os arcos de iluminação azul saltam entre eles, saltando inofensivamente de crina em crina. Juntos, eles mostram suas presas para os aventureiros. Não se mova, Yang diz ao ver Velf prestes a levantar sua espada. O ferreiro imediatamente para e relaxa de volta em seu assento. O que são elas? Pergunta Tali. Zinogre, um bando. Zinogre não forma bandos. A masmorra está preenchendo as lacunas na natureza deles para melhor usá-los para a masmorra. Vê a iluminação neles brilhando azul e sempre crepitando. Ele pergunta. Sim, o raio está me fazendo questionar por que diabos estou aqui, diz Velf. Isso significa que a masmorra pulou suas formas regulares e os jogou direto em estados supercarregados. Eles nem têm os vagalumes dando a eles a energia que é autogerada, porque eles provavelmente são espécies melhoradas por comerem outros cristais monstruosos, diz Tali. Exatamente imune a raios, resistente a fogo e dragão, fraco a gelo e água, acrobático como esquilos e realmente muito forte para seu tamanho, bom controle de raios também. Por que eles estão apenas tendo uma competição de encarar conosco? Velf pergunta, achando estranho que os monstros estejam apenas observando-os conversar. Porque decidir quando atacar não é trabalho deles, eles não são os chefes do bando, explica Yang. Mais alguns momentos de olhares um para o outro do topo de suas respectivas colinas. Um dos monstros arranha o chão antes de se preparar para atacar. Os aventureiros se preparam para uma luta, apenas para um novo rosnado fazer o monstro parar. Caminhando sobre a colina, mais musculoso que os outros membros da matilha, um novo zinogre se levanta. Escamas pretas claras combinadas com escamas pretas profundas reforçadas, relâmpagos vermelhos crepitando em seu corpo enquanto seus olhos e patas brilham na mesma cor. Conforme sua iluminação salta para os outros membros de sua matilha, eles choramingam e recuam para abrir espaço enquanto ele caminha entre eles. Seu poder e presença o separando como Moisés e o Mar Vermelho. Esse é o chefe. Stygian Zinogre. Isso não é brincadeira, diz Yang. Energia de dragão? Pergunta Velf. Sim, essas coisas mataram sabe-se lá quantos monstros antes de chegarmos aqui, definitivamente pelo menos nível 5 alto. Stygian provavelmente está no nível 6 pelo menos. A energia do dragão por si só é um problema pelo que Freya e a família Locke relataram. Então eu recomendo que você não se contenha, diz Tali. Preciso saber como a energia do dragão funciona primeiro. Vocês lidam com os normais e eu lido com o grandão, diz Yang enquanto finalmente se levanta, colocando a arma no ombro e dando um passo à frente. O Alpha alegremente acompanha seu passo e solta um rugido ensurdecedor. O Velf olha nervosamente para os intimidadores monstros vermelhos e pretos. Esse é definitivamente todo seu, divirta-se. Quando Yang dá um segundo passo, o monstro corre para frente. Os outros membros do bando simplesmente esperam sua vez enquanto seu líder desafia o inimigo. Ok, vamos abrir espaço, diz Yang enquanto começa a correr levemente. Conforme o monstro se aproxima dele, ele dá um salto poderoso. Energia de dragão crepitando em sua pata direita enquanto ele desliza para baixo, apenas para errar por pouco. Com uma explosão de força em suas pernas e a ajuda de sua armadura de mago, Yang avança em direção ao monstro, rompendo sua guarda e chegando perto de seu rosto para desferir um chute diretamente em seu queixo. Uma explosão repentina de calor derrete a neve ao redor e uma explosão ensurdecedora é ouvida quando o Stygian Zinogre é lançado dezenas de metros, passando perfeitamente entre os membros de sua matilha e pousando de volta na direção em que se aproximaram.
O outro monstro apenas estica a cabeça para trás antes de voltar sua atenção para os aventureiros. Enquanto os monstros olham para os aventureiros, eles veem Yang a apenas 30 pés de distância, caminhando casualmente com sua arma pendurada em um ombro. Eles foram completamente pegos de surpresa por tal poder. Eles nunca enfrentaram nenhum aventureiro antes. Esses eram os andares da fronteira por um motivo, afinal. A surpresa deles não diminuiu a agressividade, mas eles permitiram que ele simplesmente passeasse entre eles enquanto eles também passavam por ele em direção aos seus companheiros de equipe. Os monstros e o homem nem sequer moveram a cabeça para roubar outro olhar um para o outro enquanto passavam. Eles sabiam quem eram seus oponentes. Interromper o desafio de um alfa era digno de morte, afinal. A energia do dragão realmente é outra coisa, Yang murmura enquanto se aproxima do monstro. O Stygian Zinogre já está se levantando, balançando a cabeça para se livrar do derramamento vertiginoso que Yang jogou nele. Mexendo os dedos nas botas, Yang tenta recuperar a sensibilidade do pé. Sentindo a dormência já desaparecendo, ele não consegue deixar de pensar no impulso que a energia do dragão deve estar dando a esse monstro. Quando seus olhos se encontram mais uma vez, ambos os combatentes correm em disparada em direção um ao outro. Encontrando-se no meio, o monstro lança um soco do super-homem com toda a sua força, descendo com um golpe de pata voadora. Reagindo imediatamente, Yang decide ir para baixo, caindo em um escorregador e se movendo abaixo do monstro, levantando sua arma bem alto para cortar sua cauda enquanto ele se move pela neve. Sua armadura de mago evapora o gelo e a neve abaixo dele enquanto ele se move. Ele quebra a cauda reforçada do monstro, mas parte da energia do dragão salta sobre ele, seguindo o metal de sua arma até seus braços. Ele vê as chamas azuis de sua armadura de mago piscarem em um pequeno ponto quando o raio de energia do dragão a atinge. Ele interrompe seus pensamentos enquanto evita outro golpe de garra, dessa vez caindo de pé antes que o monstro se reequilibre e ataque horizontalmente o membro. O monstro ruge de dor enquanto corta as escamas e atinge o músculo abaixo delas. Pela primeira vez desde que a expedição começou, sua arma não consegue atravessar um monstro com facilidade. Vou ter que me esforçar muito finalmente, ele pensa enquanto pula para longe, com um sorriso no rosto, seu sangue bombeando cada vez mais conforme o desafio faz sua adrenalina fluir. Numa sequência de golpes, ambos os lutadores se enfrentam repetidamente. O monstro recebe mais e mais dano a cada golpe errado. Capitalizando os grandes movimentos de varredura, Yang aproveita as chances para chegar perto e desferir golpes pesados nas escamas mais fracas do monstro quando pode. Cada cicatriz, cada garra e escama rachada, cada pedaço de carne faltando e grande corte. Yang paga um preço. Sempre que sua arma afundava nas áreas cobertas de pelos da fera, a energia do dragão se arqueava ao longo da lâmina. Os poderosos raios faziam buracos em sua armadura de mago, dominando sua própria magia. Suas chamas fariam seu trabalho e amenizariam os golpes, mas não seriam tão úteis quanto ele esperava. Eventualmente, o monstro solta um rugido ensurdecedor e Yang recua, pego de surpresa pelo ataque em suas orelhas de nível 6. O monstro gira e bate sua cauda larga e plana em seu lado, derrubando na neve e no gelo enquanto ele tenta cair de pé, cravando seu machado no chão para se firmar. Enquanto ele se levanta, o monstro já está correndo em sua direção. Ao vê-lo fazer outro ataque em parafuso, ele bate o pé no chão, até seu tornozelo ficar enterrado no chão coberto de gelo, enquanto ele despeja magia na área. Controle de água. Gelo e neve derretem imediatamente, movendo-se como uma criatura viva e pegando o monstro no ar. Ele o congela sólido com a cauda ainda fora da esfera de gelo, ainda balançando e lutando enquanto o monstro chicoteia. Ao ver uma luz vermelha ofuscante aumentando lentamente seu poder dentro da prisão de gelo, Yang salta para frente e ataca com toda a sua força. Enquanto o machado de troca está arqueando pelo ar, a lâmina do machado desliza para baixo até o ponto de se tornar um protetor de mão enquanto a lâmina da meia espada grande gira em torno do eixo e se conecta a ele. Antes que a arma atinja a magia que ele despejou nela rapidamente a transformou em forma de espada grande, permitindo que ela cortasse a cauda de forma limpa. A prisão de gelo imediatamente explode em uma tempestade massiva de energia de dragão em resposta a isso. O monstro finalmente perde o controle do poder absurdo e libera tudo. Yang é pego pela explosão antes mesmo de conseguir alcançá-lo, sentindo sua carne queimar pela primeira vez em meses. Uma dor lancinante destrói seu corpo enquanto ele se senta na neve. Percebendo o monstro mancando bêbado, seus ferimentos e cortes o deixando mais lento enquanto ele pinta a neve de vermelho com sangue. Respirando fundo, Yang acende sua armadura de mago mais uma vez, forçando-se a ficar de pé. Neste momento ele está grato pela tortura limítrofe. Não, definitivamente tortura que Tali o fez passar e chamou de treinamento, permitindo que ele ignorasse a dor e focasse apenas no que ele tem que fazer para sobreviver a esta luta. Como se sentisse sua determinação, o monstro balança a cabeça e encontra seu olhar, sua energia do dragão se inflamando mais uma vez. Yang podia vê-la visivelmente abrindo as feridas do monstro. Seu corpo lutava para contê-lo com todos esses ferimentos, ele estava apostando tudo nisso. Com um salto enorme, despejando toda a sua força nas pernas, a fera voa pelo ar, descendo com o golpe de pata mais poderoso de sua vida. Fortalecendo sua vontade e ignorando o que parecia água fervente sendo despejada em feridas abertas em seu corpo, Yang empurrou sua magia de fogo para sua arma. A espada larga se forma mais uma vez a partir do machado enquanto ele balança para cima. A lâmina brilha em vermelho por apenas um momento antes de explodir em um azul escuro que tudo consome. A pata do monstro é cortada em duas quando seus ataques se encontram. Ele pousa e Yang passa por baixo dela. O monstro alfa gira para atacar e dar uma última mordida desesperada, enquanto se vira e avança. Uma lâmina azul e ardente de 6 pés divide sua cabeça verticalmente, matando-o instantaneamente.
Yang corta a linha na fera com aquele único golpe, mais uma vez do nariz à cauda, em ambas as metades, e divide-a de forma limpa, errando por pouco o cristal. Quando sua magia para de fluir e a arma volta à forma de um grande machado, ele a apoia na neve, com o cabo para cima e a cabeça para baixo, para que ela fique em pé sozinha enquanto respira fundo. Ele estremece com a dor lancinante, tocando seu rosto onde ele pode sentir o sangue fluindo. Olhando para suas roupas de mago de batalha, ele vê buracos e cortes nela, carne queimada por baixo. Respirando fundo, ele pega uma hiperpoção de seu inventário e a usa em seus ferimentos, fechando as feridas sangrentas e formando pequenas chamas em si mesmo para manter a cura. Essa merda atravessou minha armadura de mago e minhas roupas encantadas. Porra de energia de dragão. Ele murmura enquanto caminha entre as duas metades do cadáver do monstro para recuperar o cristal. Conforme o monstro se transforma em cinzas e cai em duas pilhas, ele vê bastante pelo da crina, bem como algumas garras, presas e escamas restantes. Armazenando-os em seu inventário, ele olha na direção do som da luta em andamento, do outro lado da colina. Definitivamente nível 7. Ele pensa em voz alta, refletindo sobre seu primeiro encontro com a energia do dragão. Porra, isso foi nível 7. Ele imediatamente sai correndo em direção ao seu time, ignorando a dor em seu corpo, seus músculos e nervos ainda queimando de lidar com a energia do dragão. Não tenho certeza em que estado ele encontrará os níveis 4 e 5. Capítulo 135. Então, plano. Velf pergunta, vendo os 3 monstros caminhando ameaçadoramente em direção a ele e Tali. Não vamos arriscar. Podemos focar no do meio primeiro e acertá-lo com toda a força. Depois paramos e vemos do que eles são feitos, ela diz, levantando sua lança e concentrando sua magia nela. Olhando para ela, Velf vê suas mãos, do antebraço aos dedos, brilhando com uma leve luz amarela, assim como seus pés, das canelas até a ponta dos dedos. Isso é novo. Ele diz enquanto eles começam a correr em direção aos monstros. Sim, eu explico depois, diz a mulher ao ver o monstro no meio ganhando distância dos outros e assumindo a liderança. À medida que os monstros se aproximam, os raios azuis ficam mais excitados com seus pelos, dançando ao redor e disparando faíscas violentas em Tali e Velf. Ambos os aventureiros erguem suas armas mágicas para se defender do raio. A lança dela, a liberdade, brilha intensamente enquanto a espada dele, Mozoka, está completamente vermelha em todos os lados, como se tivesse acabado de ser aquecida em sua forja. No momento em que o monstro salta para frente, ele gira, fazendo vários giros de barril enquanto é arremessado pelo ar como uma bala supercarregada. Tanto Velf quanto Tali ficam assustados com isso, apenas por um momento enquanto levantam suas armas e as abaixam. Tali avança com toda sua força enquanto Velf faz um enorme golpe vertical. Conforme Mozoka é derrubado, chamas irrompem na lâmina e a estendem de 4 pés para uma espada imbecil de 5 pés, feita inteiramente de chamas vermelho-sangue moldadas em uma forma sólida. As chamas vermelho-sangue são comprimidas repetidamente, criando algo completamente novo. Construção de chamas. Espada grande. Velf comanda mentalmente enquanto recorre a todas as suas horas de prática. Enquanto os 3 ataques se chocam, armas se chocam contra chifres eletrificados. Ambos os aventureiros podem sentir suas mãos queimando e se esforçando sob a força. Isso dura um momento tenso antes que o som de chiado seja ouvido. O que eles não conseguiam ver por trás da luz ofuscante do confronto era que, com o calor cortante de Velf e o poder penetrante de Tali, eles já haviam quebrado os chifres do monstro há muito tempo, e suas armas agora estavam cravadas em seu crânio. Enquanto a lança de Tali para no cérebro, o golpe de Velf continua, dividindo o corpo inteiro e a colina atrás dos monstros, derretendo instantaneamente a neve ao redor para formar um novo fluxo glacial. Um silêncio ensurdecedor toma conta do pequeno campo de batalha enquanto Tali e os monstros encaram Velf com os olhos arregalados, olhando mais claramente para a lâmina de construção de fogo em sua mão. Que porra é essa? Tali pergunta antes de virar a cabeça de volta para os monstros. Ambos estavam avançando mais uma vez. Hahaha, eu explico depois. Velf diz com uma risada calorosa enquanto ambos começam suas batalhas. Saltando em direção ao seu inimigo com seus membros fortalecidos por sua magia, os golpes de Tali estão mais fortes do que nunca. Seu estilo de combate muda, menos lento e metódico, muito mais esporádico e brutal, capitalizando seu poder de ataque aumentado enquanto aproveita ao máximo seu limite de tempo. Ela cuidadosamente se abaixa e desvia dos golpes do inimigo, uma dança violenta, mas uma dança nada menos que a de ambos se enfrentando nessa luta pela sobrevivência. Ugh! Ela geme, dando um golpe direto com a pata, jogando-a no chão gelado e abrindo uma vala com seu corpo. Ela mal tem tempo de reagir ao próximo ataque, a cauda do monstro batendo nela diretamente. Ela levanta os braços para amortecer o golpe apenas para a força bater seu antebraço em seu rosto, quebrando seu nariz contra a armadura. Ela rosna pulando de volta para a luta com uma nova onda de adrenalina, cavando o monstro com cortes e facadas. Sua lança sempre acertando as escamas azuis em vez das amarelas reforçadas. Mesmo agora ela era uma guerreira perfeitamente treinada, ela não acertaria a armadura simplesmente por hábito. Eventualmente vendo uma oportunidade, o monstro uiva. Enormes raios de relâmpago se projetam para fora, aproveitando a chance. Ela puxa 3 shurikens de sua armadura e as joga no rosto do monstro. Conforme as lâminas azuis voam pelo ar, a apenas 10 pés de distância dela, elas se transformam em jatos de magia azul, cada um deles impactando a criatura imóvel enquanto ela ruge. Enquanto o gelo congela a cabeça do monstro temporariamente, a iluminação para.
Antes que a besta possa escapar desta prisão, Liberdade perfura seu peito, Thalia empurra com ambas as mãos empurrando para cima contra o corpo do monstro. O sangue escorre pela lança e pelo brilho dourado da magia em suas mãos enquanto o corpo se transforma em um cadáver. HNGH ela rosna, empurrando a fera para o lado e impedindo que ela caia sobre ela. Levando uma mão ao rosto e desativando sua magia, ela sente seu nariz quebrado. Olhando para sua armadura, há manchas queimadas ao redor do traje completo de onde o raio atingiu. Ela pode sentir uma queimadura na lateral do rosto dos ataques de área de efeito do monstro. Ela balança a cabeça e pega uma hiperpoção enquanto pula no cadáver para ter uma visão da luta de Velf. No momento em que se separaram, como Velf tinha um monstro só para si, ele empurrou mais magia para sua construção de fogo. Controlando o poder e o calor da técnica mágica e colocando todo o seu poder na borda, ele avança. O monstro levanta uma pata para golpear o dele. O ferreiro sabe que não tem força para parar um nível 5, então ele simplesmente deixa Mozoka fazer seu trabalho. Ele levanta o fio da arma até a pata enorme e a lâmina corta o monstro com alguma dificuldade. Sangue espirrou em seu rosto. Ignorando o líquido ardente em seu corpo, ele se vira e balança sua lâmina para baixo, caminhando em direção ao ombro do monstro e cortando sua cabeça em um movimento limpo. No momento em que o corpo sem vida atinge o chão, sua arma retorna ao seu estado inativo, ele já está de joelhos, ofegante e tomando uma poção restauradora de magia como se sua vida dependesse disso. Ele sente uma dor de cabeça surgindo. Ele mal a usou por um minuto, mas a tensão estava desgastando suas estatísticas de resistência e magia de nível 4. Limpando o rosto com a manga, ele rapidamente remove o cristal mágico e empilha o saque antes de se sentar na neve para observar a luta de Thalia, que estava apenas começando. Enquanto Thalia está de pé sobre seu cadáver fresco de monstro, ela vê Velf parado com itens soltos aos seus pés, dando-lhe um sorriso arrogante. Por que demorou tanto? Ele pergunta. Essas coisas definitivamente são de nível 5. Ela lhe lança um olhar desconfortável. Você está bem? Sim, 2 golpes e ele morre. Sinceramente nem me tocou, não é? Nariz quebrado, minha armadura também sofreu algumas queimaduras por causa dos raios, mas está tudo bem. Vocês estão bem? Eles ouvem Yang gritar enquanto ele corre colina acima em direção a eles. O que diabos aconteceu com você? Velf pergunta, vendo o estado das roupas encantadas de Yang e seu casaco completamente destruído. A energia do dragão basicamente fez com que fosse o mesmo tipo de ameaça que um nível 7. Atravessou todas as minhas defesas e atingiu minha pele, ele explica. Thalia olha para o cadáver atrás dela. Os nossos eram apenas de nível 5, nível 6 baixo. Isso é um grande salto de poder. Vocês se saíram bem? Pergunta Yang. Luta fácil, honestamente Velf dá de ombros. Poderia ter sido melhor, tive que usar um novo truque para vencer dessa vez, admite Thalia, franzindo um pouco o senho ao pensar nisso. Ah, aquelas mãos e pés brilhantes. O que foi isso? Pergunta Velf. Basicamente é a mesma coisa que meu ataque mágico de carga. Quando fui para a masmorra para treinar Yang com a nova arma, ele teve a ideia de uma história que viu, em vez de um ataque. Eu divido o poder em diferentes partes do meu corpo e o mantenho por mais tempo. Menos poder, mas muito melhor em combate. A desvantagem é que quanto mais eu uso, mais magia ele toma a cada segundo. Então, como um aumento temporário no poder de ataque? Basicamente, mas e vocês, espadas de fogo? Pergunta Thalia. Espadas de fogo? Yang pergunta, completamente confuso. É algo em que venho trabalhando desde que ganhei Mozoka, na verdade. Lembra quando estávamos treinando e você disse que meu controle de chamas era melhor que o seu? Ele pergunta a Yang. Sim, e daí? Bem, você me mostrou como fazer uma espada. Era apenas uma chama que você podia controlar levemente para criar um formato parecido com uma espada. Imaginei que se meu controle fosse tão melhor. Ele saca sua arma e a segura para eles verem. Enquanto toda a arma em forma de diapasão brilha em vermelho brilhante, uma pequena lâmina de espada se forma em um dos dentes. Vermelho sangue brilhante sem chamas piscando, tudo completamente condensado e contido nesta lâmina. Eu os chamo de meus construtos de fogo, o que é meio que adequado, já que sou um ferreiro, certo? Uhul, você fez um sabre de luz. Yang se estica e o toca. Quando seu dedo toca a lâmina, ele sente um objeto sólido, não uma chama, mas mais como se tivesse batido em um pedaço de metal. Ele pode até senti-lo quente ao toque. É quente, ele diz com espanto óbvio em sua voz. Eu diria que está um pouco mais do que quente. Thalia gesticula em direção ao riacho glacial que Velf esculpiu no chão anteriormente. Não, eu sou a prova de fogo, e é quente. Com suas palavras um olhar de plena realização finalmente surge nela. Ela encara a lâmina com os olhos arregalados antes de Velf dispersá-la. Só meus grandes ataques podem me queimar mais, na maior parte do tempo, eu sou basicamente imune aos elementos, mas eu senti o calor da sua lâmina. Isso é muito ridículo, cara, ele não consegue deixar de rir e balançar a cabeça diante do absurdo de tudo isso. Acho que sou mais forte do que pensava. Velf olha para Mozoka com um brilho nos olhos. Obviamente, Yang coloca uma mão em seu ombro para chamar a atenção do ferreiro. Este time é feito apenas de aberrações. Se todos nós não pudéssemos dar um soco acima do nosso nível, não teríamos chegado tão longe, lembra? E você realmente tem o maior potencial de todos nós, ele diz enquanto dá ao homem um sorriso caloroso. Essa declaração faz com que Thalia e Velf levantem sobrancelhas, o que não é nada do que eles esperavam. Para eles e todos os outros, a ordem de poder era simples: Yang, depois Thalia e por último Velf. Meu? Sim, você é o fator X em nossa equipe. Você pode fazer as coisas que precisamos, e qualquer coisa que nossa magia pode fazer, você provavelmente pode fazer algo para fazer melhor, talvez não agora, mas eventualmente. Mas você não está limitado a uma pessoa usando isso como nós. Mesmo aquelas espadas mágicas que você e Thalia estão carregando, isso é basicamente ter minha magia como um item, então não se esqueça disso.
Você é inestimável para qualquer equipe. Você é o homem que vai fazer algo para impressionar até Hefesto, lembra? Velf ficou atordoado com essa revelação. Ele nunca tinha realmente considerado essa perspectiva. Ficar ombro a ombro com pessoas como Yang e Tali faria até mesmo aventureiros que combinassem com seus níveis se encolherem em suas sombras. Mas aqui estava o aventureiro mais poderoso que ele já conhecera. Um homem que quebrou todos os recordes e tinha a magia mais absurda, falando com ele em mais do que pé de igualdade, mesmo estando a 2 níveis de distância. Quase trouxe lágrimas aos olhos do ferreiro. Sim, um dia, diz Velf enquanto limpa o rosto com a manga limpa. Tudo bem, vamos saquear esses cadáveres para que você possa fazer alguma coisa legal e sair daqui, diz Yang. Antes que Velf possa ir embora, Tali o impede, olhando diretamente nos olhos. Se não achássemos que você é bom o suficiente, você não estaria aqui. Esta equipe só tem 3 pessoas por um motivo. Tente se lembrar disso, ela diz antes de caminhar em direção ao monstro para inspecionar o cadáver com Yang. Certo. Velf respira fundo, deixando o ar frio encher seu peito. Só nós contra a masmorra. Somos os únicos tão abaixo por um motivo. Capítulo 136. Babel Andar 30 Denatus. Eu, Ganesha, ficaria muito grato se algum de seus filhos ajudasse minha família a coletar madeira do grande labirinto da árvore, o deus anunciou para a sala de rostos entediados. Muitos deuses mal acordados no último dia do Denatus, simplesmente esperando pela cerimônia de nomeação. Este inverno está ficando cada vez mais rigoroso, os cidadãos certamente apreciariam a ajuda para se preparar para a tempestade que se aproxima. O deus decreta. Como presidente desta reunião, Ganesh sentou-se na cabeceira da mesa enquanto ele passava por tópico após tópico. A maioria dos outros deuses não pareceu se importar, tratando esta reunião como qualquer outra reunião e se preparando para a próxima chance de intimidar aos outros, dando nomes terríveis aos aventureiros. Sentada no outro extremo da sala, esperançosamente longe dos holofotes, Hefesto espera o momento certo para sair correndo da sala. À sua direita está seu amigo Takemikazuchi e à sua esquerda está Loki. Ei, Hefesto, posso pedir um favor? Pergunta Takemikazuchi, mantendo a voz baixa para não interromper a reunião. Claro. Pegue o que foi, ela olha preguiçosamente por cima do ombro para o homem. Você pode me ajudar a dar um bom nome para meu filho? Ele está comigo desde o começo da minha família, então é muito importante para nós. Meu objetivo é Mazura Takeo, pede o deus. Isso é um pouco chato. Afinal, quanto tempo ele levou para chegar ao nível 2? 10 anos, mas só viemos para Orario quando chegou a hora de ele ter uma aventura. Lembre-se, o Extremo Oriente não tem muitos monstros, afinal. Eu vou te ajudar com a coisa do nome. Sinceramente, eu não tenho nada para fazer quando essas coisas surgem. Ela dá de ombros e se inclina para trás em seu assento, soltando um suspiro. A mulher não tinha certeza se ela deveria ficar chateada por ter que estar no centro das atenções para outra cerimônia de nomeação ou apenas pular direto e se gabar de sua Super Hawking e então mudar o pseudônimo de Yang. O último provavelmente o irritaria, então ela decidiu ficar de fora dessa. Você deveria aproveitar a chance de dar um bom nome para ele, sabia? Faitan, diz Loki, virando-se em seu assento para ignorar completa e descaradamente a reunião e falar com sua irmã. Elementalista é bom. Ele prefere coisas simples assim de qualquer forma. E é muito preciso, diz Hefesto. Não sei. Você provavelmente só terá mais 1 ou 2 chances. Afinal, você só pode mudar isso depois de subir de nível. Loki a lembra. O trapaceiro estava obviamente pescando informações e os deuses próximos não conseguiam deixar de se concentrar na conversa abafada. Sinceramente, não estou preocupada. Acho que terei muitas chances no futuro. Os deuses próximos, incluindo Loki, ficaram surpresos com uma afirmação tão ousada. E a última coisa que eu quero é que alguém tente dar a ele um nome que ele não gosta. Não como se eu pudesse impedi-lo de ficar bravo e fazer algo estúpido, afinal. Ela diz em seu volume normal, garantindo que todos os deuses próximos pudessem ouvi-la. Um calafrio percorreu suas espinhas com o pensamento. O elementalista é tão ridículo, Loki reclama. Você realmente deveria apimentar, sabia? Se um nome melhor cair na minha cabeça, eu pergunto a ele, retruca Hefesto. Diz Freya não muito longe, sentada em frente a Loki e Hefesto, sem nem mesmo tentar esconder que estava ouvindo. Já tivemos essa conversa, ele odeia, diz Hefesto. Ele disse que era alérgico à responsabilidade. Embora ele seja de alguma forma o principal líder da equipe de expedição, Freya reflete sobre o pensamento, um pequeno sorriso em seus lábios com a lembrança. Neste ponto, a sala inteira fica em silêncio, ouvindo os 3 deuses mais poderosos da conversa de Orario. Confie em mim, a coroa não combina com alguém como ele. Afinal, os reis não conseguem sair de seus muros e tudo o que importa para ele é a masmorra. Hefesto lembra Freya. Nossa, que pena. Freya franze a testa levemente, ele ficaria tão bem com uma coroa. Com um suspiro irritado, Hefesto não consegue evitar revirar os olhos para a irmã. Ele só se foi há um mês, então quando eles voltarem, fale com eles sobre isso. Você parece muito relaxado sobre eles irem para aqueles andares, Faitan, Loki ressalta. Sim, tenho certeza de que eles estão bem. Piso 66. Eles certamente não estavam bem. Caminhando sobre a neve profunda, Yang conduz sua equipe para o interior da masmorra. A neve passa inofensivamente ao redor deles enquanto ele aquece a área ao redor de sua equipe, protegendo-os do clima rigoroso. Eles podiam ver a neve soprando levemente ao redor do que era efetivamente uma bolha mágica de calor. Eles estavam atualmente caminhando por outra câmara enorme, que parecia ser todos esses andares naquele momento. Quase tão grande quanto um estádio de futebol, com enormes pontas afiadas de gelo saindo das paredes ao redor. A neve no vento não era ofuscante, mas dificultava a visão mais distante, especialmente considerando que tudo, exceto eles, era azul ou branco. A luz que os guiava era um grande arco. Um túnel que dava uma sensação de progresso, a entrada escura para a próxima câmara, não muito além dela seria o fim deste andar.
Mantendo um ritmo constante na última semana de caminhada, Yang podia sentir o escudo de calor que ele tinha constantemente desgastando sua magia. Isso mantinha sua equipe segura e permitia que eles andassem mais a cada dia, mas era difícil manter por longos períodos de tempo. 16 horas fornecendo calor enquanto tentavam manter a neve intacta aos seus pés era um ato de equilíbrio em si. Adicionar os constantes enxames de monstros só tornava tudo muito mais difícil. Acima dos ventos constantes caminhando adiante, os aventureiros não ouvem o perigo que se aproxima. Ah! Yang ouve Velf gritar. Virando a cabeça, ele vê Tali olhando para cima e para a neve, olhando para o nada, pois tudo era uma única tela branca. Velf tinha ido embora. Com sua lança pronta para ser lançada, ela olha para longe, esperando por qualquer sinal de movimento. Um pássaro pegou Velf, um grande, era branco como a neve. Tudo bem, só. Yang fez uma pausa, respirando fundo para reunir seus pensamentos. Meses atrás ele estaria em pânico, mas agora ele é o líder da equipe. Ele não pode se dar ao luxo de entrar em pânico. Se ele estiver acordado, devemos ver uma chama, vamos. Yang diz enquanto corre, diminuindo o ritmo para que ela possa correr ao lado dele e olhar ao redor para ver se há algo. Depois de alguns segundos de corrida, um grande arco vermelho é visto à distância e ambos aceleram imediatamente em direção a ele. Vários pilares de chamas começam a disparar rapidamente do chão, o ponto de origem nunca se move, pois eles podem ver o contorno dos pássaros contra as chamas. Conforme se aproximam, eles veem quase uma dúzia de corujas gigantes, todas brancas como a neve, constantemente circulando um ponto no chão. Pilares de fogo disparam para afastá-las toda vez que elas voam baixo para atacar. Pegue-o, eu te cubro. Yang comanda, lançando-se no ar e chamando relâmpagos para suas mãos, optando por usar mais magia para o bem de projéteis mais rápidos. Ele não tinha certeza em que condição seu amigo estava, então decidiu não correr riscos. Fique bem, vamos Velf. Tali pensa consigo mesma enquanto caminha penosamente pela neve. Agora vadeando pela neve na altura das coxas, mesmo com sua figura de 1,80 metros empurrando o ar com facilidade como qualquer nível 5 poderia. Agora fora da bolha de Yang, ela pode sentir o frio já mordendo sua pele. As camadas de lã de salamandra sob sua armadura estavam funcionando, mas a sensação a fez quase estremecer ao pensar em ficar sem ela. Chegando à posição de Velf enquanto os últimos pássaros estão sendo mortos, ela vê Mozoka saindo da cratera. Uma cratera de gelo derretido ao redor de seu corpo enquanto ele tenta desesperadamente matar os pássaros. Instintivamente, ela retira um elixir, apenas para parar ao ver seus ferimentos. Vendo duas garras brancas como a neve, cada uma com quase 9 polegadas de comprimento perfurando seu corpo através de sua armadura e saindo pelas costas. Dentro dos cortes em suas roupas, ela nota a pele congelada e enegrecida em seu ombro e coxa esquerda, onde estão as garras. Franzindo a testa diante da visão, ela não sabia o que fazer. Tudo o que podia fazer era levantá-lo do chão, movendo-o cuidadosamente para sair do gelo frio e da água enquanto ele rangia os dentes e continuava atirando para o ar. Momentos depois, Yang cai bruscamente ao lado deles, com as sobrancelhas franzidas e claramente insatisfeito com a reviravolta dos acontecimentos. Vendo o estado de Velf, ele nem fala, silenciosamente retirando uma lâmpada e segurando-a. Com o pisão de seu pé, a neve e a água ao redor deles endurecem em múltiplas camadas concêntricas de gelo com lacunas entre elas. Uma parede de gelo branco se forma acima deles como um teto, e a lâmpada é a única fonte de luz até que um pequeno buraco é deixado no topo. Vou montar a barraca, ele diz antes de começar a trabalhar. Minutos depois, Yang e Tali se encontram ao lado de Velf. O homem está deitado em um futon quente na tenda sangrando, as garras ainda em seu corpo com queimaduras negras de frio se espalhando. Tudo bem, vamos fazer isso, diz Yang enquanto começa a criar água acima de Velf com sua magia. Fazer o quê? Pergunta Tali. Remova essas garras antes que o congelamento se espalhe muito. Vou usar água morna para soltá-las e removê-las. Preciso que você as use nele imediatamente depois ele aponta para uma pequena caixa de remédios ao lado dele. Tali se aproxima, abre e vê alguns estranhos elixires cinzas. O que é isso? Um remédio especial para queimaduras pelo frio custa 2 milhões cada. Então não derrame, ele diz enquanto gentilmente move a água em direção às garras. Você realmente pensou em tudo, ela diz enquanto abre uma garrafa. Enquanto ele gentilmente começa a infiltrar a água no ferimento ao redor da garra, Velf geme, já mordendo um cinto para evitar gritar e alertar qualquer monstro que de outra forma não percebesse. O rosto inteiro do ferreiro está vermelho como tomate, enquanto seus olhos se esbugalham e as veias saltam devido à dor excruciante. Quase lá. E agora? Yang sinaliza. Tali imediatamente despeja o frasco de remédio no ferimento. Tudo bem, agora use um elixir também, ela imediatamente faz o que lhe foi dito. Diante dos seus olhos, o ferimento em seu ombro retorna à cor normal antes de cicatrizar. Nossa, eu não sabia que essa coisa existia. Tali diz enquanto olha entre a ferida se fechando e as garrafas. Meu trabalho é nos preparar para qualquer coisa, e isso só funciona em 1 hora. Então vamos fazer o próximo. Ela olha para Velf, o homem já uma bagunça suada de toda a dor. Seu corpo queimando com os primeiros sinais de febre. Só mais um, ela diz enquanto lhe dá um pequeno sorriso. Após uma segunda extração dolorosa, Velf se encontra completamente encharcado de suor. Tendo Yang controlando uma bolha de água a apenas um pé do chão para embalá-lo nela como um banho morno, enquanto seus dois aliados sentam-se no grande futon. Podemos muito bem fazer nosso relatório diário agora, não iremos a lugar nenhum tão cedo, diz Tali. Yang levanta os olhos dos mapas para olhar para ela. Sim, vocês notaram alguma coisa? Ele pergunta. Nada demais honestamente, diz Tali. Velf acena concordando. Para mim, é o vento e a neve. O clima? Pergunta Tali. Sim, você já sentiu vento natural na masmorra antes?
Yang pergunta, recebendo um olhar estranho de ambos. Você está certo, alguma ideia? Ela pergunta. Muitos para pensar honestamente, mas o vento está carregando a neve e ambos são mágicos. Eu sei porque está corroendo minha magia cada vez mais rápido quanto mais perto chegamos. Definitivamente está vindo de um monstro mais profundo, talvez até em outro andar. Vento, elemental? Velf pergunta, respirando fundo entre as palavras. Isso é possível, então precisaríamos derrotá-lo com magia, já que ataques físicos não funcionam. Bem, pelo menos os não mágicos. Isso é possível, mais alguma coisa? Pergunta Tali. Fora os novos monstros que encontramos, não. Olhando para Velf, Yang franze a testa profundamente e suspira antes de falar. Acho que é um problema para a próxima expedição, vou terminar esta aqui. Tali apenas olha entre ele e Velf enquanto Yang leva seu anel de mensagem à boca. Aju, suas palavras são interrompidas quando Velf coloca a mão em seu anel, interrompendo. Não, podemos continuar, insiste o ferreiro. Bem, você não está em condições de ir. Seu corpo ainda está rígido por causa do frio e você está com febre. Devemos levá-lo de volta a Babel para se recuperar, explica Yang. Vou ficar bem, só preciso dormir um pouco. Não, você precisa voltar para Babel. Eu vou ficar bem. Bem, Yang estreita os olhos perigosamente para o homem. Não vou trocar sua vida só para ficar um andar mais perto de casa. Vamos voltar para Babel. Não é só sobre você. O ruivo realmente levanta a voz, por mais exaustivo que seja. Eu não posso ser o único, ok, por favor, ele implora. Seu rosto era uma máscara de autopiedade e mágoa. O quê? Do que você está falando? Eu não posso ser a razão pela qual falhamos. Não quero ser um peso morto aqui. O ferreiro diz, quase sussurrando, envergonhado de expressar seus pensamentos. Já não dissemos que você está aqui por um motivo? Tali interrompe, lutar não é sua função principal, então você está mais do que bem. Você está derrotando monstros de nível 5 como um nível 4, então concentre-se apenas em se recuperar. Você não foi atingido pela coruja, ele retruca. Nenhum de nós sabia que isso estava chegando, poderia ter sido qualquer um. Não é sua culpa, Velf, diz Yang. Não é culpa de ninguém. As corujas literalmente evoluíram para serem voadoras silenciosas. Então por que parece que eu não era bom o suficiente? Eu não quero ser um elo fraco, eu não quero ser um peso morto na masmorra. Suspiro. Todos nós vamos nos machucar às vezes, pode até ser culpa de alguém um dia. Mas se começarmos a cair, é melhor nos aposentarmos aqui, fazer isso em andares mais baixos, ou Deus nos livre em combate vai nos matar. Exatamente, concorda Tali. Mas, Yang olha para Tali, recebendo um encolher de ombros em resposta. Foda-se 2 dias para estar realmente pronto para o combate e nós ficamos. Os elixires devem acelerar a recuperação da febre, mas você só tem um. Yang finalmente decide. Obrigado. Fique feliz que eu não vou contar essa porcaria para Hefesto. Ela mesma te colocaria no hospital se soubesse que você não quer se virar. Diz Yang enquanto pega um utensílio de cozinha. Normalmente eles só cozinhariam em zonas seguras e comeriam barras de ração em campos de combate, mas um companheiro de equipe doente precisa de comida quente, de preferência sopa quente. Capítulo 137. Andar da masmorra 67. Caminhando sobre dezenas de pés de neve. Yang mantém todos na superfície com sua caminhada aquática enquanto eles se arrastam. O ritmo deles estava mais lento do que nunca, cautelosos com o desconhecido. A tempestade de gelo que eles estavam enfrentando por 3 andares agora nem tentava mais ser sutil. Ventos intensos, quase como os de um furacão. Flocos de granizo misturados com a neve sendo arremessada pelo ar. Yang rende os dentes e franze as sobrancelhas. Frustrado com o pouco progresso que fizeram naquela semana. A cada dia sua dor de cabeça aumentava mais e mais. Ele sentia como se sua mente estivesse tentando se rasgar em 2 e rastejar para fora de seu crânio. No limite da zona de calor, a apenas 10 metros ao redor dele em todas as direções, uma tela branca era tudo o que eles conseguiam ver. A neve batia contra ele e caía no chão como água se não evaporasse. Eles não conseguiam ver nada além dessa fronteira, portanto não tinham escolha a não ser se mover lentamente de câmara em câmara. Respirando fundo, ele fecha os olhos com força, tentando, sem sucesso, fazer a dor desaparecer mais uma vez. Ei, você está bem? Tali pergunta. Acelerando o passo para ficar ombro a ombro com ele, Velf acompanhando do outro lado. Sim, estou bem, só estou cansado de toda essa neve. Acho que deveríamos parar, você parece precisar de um descanso, ela diz. Perceber as bolsas se formando sob seus olhos foi fácil o suficiente. Seu ombro caído e dificuldade de foco só aumentando mais e mais conforme eles avançavam. Já estamos caminhando há 14 horas hoje, Velf aponta. Vamos acampar e descansar um pouco. Acho que podemos dormir cedo hoje. Vamos até o fim desta área e encontrar um lugar, diz Yang, parando para respirar fundo enquanto massageia sua têmpora. Não muito tempo depois, com a consciência de Yang desaparecendo muito lentamente, Tali tem que ser a única a ficar atenta a todos eles. Espere, ela segura sua lança horizontalmente sobre o peito de Velf e Yang, impedindo-os de andar. Hein? Yang lança um olhar confuso para ela, sem saber o que está acontecendo. Velf não fala, apenas saca sua espada e a acende imediatamente. Tali aponta para frente, a poucos metros deles a neve está se tornando vapor. Um brilho vermelho opaco emana do buraco agora se formando no chão. Yang retira sua arma do inventário, segurando o machado em seu ombro pronto para agir.
Seus olhos agora estão bem acordados, ainda lutando contra a dor lancinante em sua cabeça. O que é isso? Velf pergunta, com um olhar de desgosto no rosto enquanto um enorme monstro azul centopeia surge da neve, elevando-se facilmente a 20 pés de altura. Com um corpo coberto de escamas azuis, 50 pés de comprimento com dezenas de pernas abaixo dele, grandes espinhos projetando-se para fora de suas costas com uma fileira de espinhos vermelhos brilhantes correndo pelo meio de suas costas da cabeça à cauda. Olhos pretos redondos e uma boca que se abre para várias pinças já se movendo como se estivesse puxando comida pela garganta. Insetos. Yang estremece ao ver isso. Foco. O que é isso? Tali o mantém no caminho certo. Remolhais, imune a fogo e gelo. O corpo produz muito calor, então esteja pronto para isso. Imune ao fogo, é claro, diz Velf, gemendo para outro monstro imune ao fogo enquanto saca a espada larga de adamantite de suas costas. Vamos fazer isso rápido, diz Yang enquanto corre para frente. Começando a correr enquanto mais 4 monstros surgem da neve atrás do primeiro, raios roxos crepitam ao redor de seu corpo enquanto sua armadura de mago ganha vida. Nem 2 passos depois, sua visão fica turva e um frio repentino atinge seu rosto. Uma dor como se pregos em brasa estivessem sendo martelados em seu crânio destrói sua mente. Ele grita com lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto ele segura a cabeça no chão. No momento em que ele caiu, sua barreira de calor caiu. Frio como nunca antes tomou conta de todo o time. Até Yang estava sentindo beliscando sua pele. Velf e Tali já tinham gelo se formando em seus corpos enquanto olhavam para ele em choque, cambaleando de dor no chão. O que é? Velf estava a um fio de pânico, sem saber o que diabos estava acontecendo. Fique com ele, Tali diz antes de correr em direção aos monstros, vendo-a desaparecer na tela branca de neve. Velf só consegue distinguir sua silhueta contra as figuras brilhantes enquanto eles lutam. Vento e gelo puxando sua pele como se estivessem tentando esfolá-lo vivo. Pequenos cortes se formando enquanto ele pode sentir seu corpo perdendo contra o frio. Os músculos em seus braços ficando mais dormentes a cada segundo. Yang! Ele grita, ajoelhando-se, afundando alguns centímetros na neve enquanto estica o braço para verificar seu amigo. Colocando a mão no ombro de Yang, ele não sente o calor que normalmente está ali. Merda! Ele imediatamente coloca a mão no cinto de elixir dentro da armadura e destampa o frasco, segurando-o acima de Yang. Nada acontece. Os olhos de Velf se arregalam enquanto ele olha para o frasco e o vê completamente congelado. Em apenas alguns segundos após a barreira de calor ser derrubada, a tempestade congelou completamente o remédio. Segurando sua espada, ele cria uma chama poderosa, forte o suficiente para lutar contra o ambiente frio e aquecer facilmente o remédio, permitindo que ele caia sobre Yang. Velf pode sentir sua magia lutando para permanecer ativa nesse clima. O frio em si estava comendo sua magia e estamina rapidamente. Nos últimos 3 andares, nas últimas semanas, eles não sentiram frio algum. Yang sempre estava entre eles e a masmorra dessa forma, sempre carregando esse fardo silenciosamente. 1 minuto depois, Yang se estabiliza. A dor está diminuindo o suficiente para que ele pelo menos se concentre agora. A neve sopra violentamente ao redor deles enquanto ele se ajoelha para olhar para Velf, lutando para manter os olhos abertos. Você está bem, cara? Pergunta Velf sem saber o que fazer ali. Vá, ajude. Ela Yang diz entre respirações profundas, tentando ignorar a dor em sua cabeça. Dando-lhe um aceno sério, Velf corre para ajudar Tali, ainda preocupado com Yang, mas entendendo que o homem provavelmente ficaria bem agora. 10 minutos depois, Tali e Velf chegam ao local de Yang e o veem sentado na neve segurando a cabeça. Sentados em um buraco, de certa forma protegidos dos ventos fortes, os dois descem para se juntar a ele. Tali geme fazendo com que ele olhe para ela, vendo seu rosto ligeiramente congelado e sua armadura rachada. Velf tinha ferimentos semelhantes, mas seu pescoço estava roxo de frio. Sem dizer uma palavra, Yang se levanta e os olha seriamente novamente antes de falar. Precisamos chegar rápido ao muro mais próximo. Menos de 1 hora depois, eles montaram um acampamento. 2 andares acima do solo, em um pilar de gelo preso à parede da masmorra no final da câmara. Yang está deitado de costas na tenda, respirando pesadamente e segurando sua cabeça latejante. Tali e Velf estão tratando um ao outro com remédios contra congelamento enquanto cuidam de seus ferimentos. Então, o que foi isso? Tali pergunta, franzindo a testa enquanto olha para as rachaduras e pedaços lascados de sua armadura de placa completa com Velf. Não sei, responde Yang. Você vai ficar bem? Não sei. O elixir ajudou? Bem, Velf entra na conversa. Isso já aconteceu antes? As dores de cabeça, eu quero dizer. Não, é só. Está lá desde que essa tempestade idiota ficou forte. O que quer que esteja causando isso está me pressionando muito. É como lutar contra um furacão ou algo assim, Yang admite, parecendo derrotado. Sim, minhas chamas foram suprimidas no momento em que sua zona caiu. Isso me atingiu com força. Como se o fogo não pudesse existir aqui, Velf aponta. Então está batendo em você e o resultado é dores de cabeça? Questiona Tali. Considerando que ele está lutando contra uma tempestade de neve, isso é muito bom, ressalta Velf. Movendo uma mão para o rosto, Yang retira seu anel de mensagem e o levanta. Hefesto, o que você está fazendo? Tali lança um olhar preocupado para ele. Não tenho a mínima ideia do que está causando isso, então é melhor perguntar a um deus. Um momento depois, a voz sonolenta de sua deusa respondeu frenética e preocupada. Está tudo bem? Por que você está me ligando? O que aconteceu? Relaxe, Velf está perfeitamente bem, diz Tali, falando alto o suficiente para a deusa ouvir. Isso é.
Hefesto não sabia bem o que dizer sobre isso. Na verdade, eu sou o problema. Acho que minha magia está reagindo com algum tipo de tempestade de gelo mágica aqui embaixo e mexendo com minha cabeça. Desmaiei por um momento no meio da luta hoje, diz Yang. Uhu? O que você quer dizer com uhu? Bem, o que mais? Pergunta Hefesto. É isso. Eu estava usando minha magia para nos proteger enquanto andávamos, então isso aconteceu. Ah, ok. Não faço ideia, Hefesto diz casualmente. Não tenho certeza do que fazer nessa situação. Como você não sabe? Você é literalmente um deus, diz Yang, frustração transparecendo em sua voz. Ok, então? Antes de vocês 3 idiotas eu não tive filhos com magia, então isso é tudo novo para mim. E talvez vocês não tenham notado, mas nenhum de vocês tem magia normal. O que eu devo fazer aqui? Hefesto retruca. Só me traga a Freya logo. Freya? Ela tem 2 magos, atrás apenas de Riveria. Talvez ela possa me dar uma explicação, explica Yang. São 2 da manhã, Hefesto lembra. Se for por mim, ela não vai se importar, Yang a lembra. Meia hora depois, o anel de Yang toca. Sentados com uma tigela de sopa quente, Tali e Velf voltam sua atenção para ele enquanto ele atende. Oi, você está bem? A voz errática e em pânico de Freya soa pela tenda. Sim, querida, estou bem, diz Yang. Não ouse mentir para mim. Não estou mentindo, já estou me sentindo melhor. Se você diz. Pare de fazer beicinho, estou bem. Meu Deus, Yang revira os olhos. Não estou fazendo beicinho, Freya retruca. Sim, ela está fazendo beicinho, Hefesto imediatamente dedura sua irmã, sua voz alcançando o anel segurado com tanto cuidado nas mãos de Freya. Suspiro, Hefesto já te contou tudo? Pergunta Yang. Não, eu não tive chance, quase perdi um dedo quando ela roubou o anel de... A voz de Hefesto fica abafada. O que eles só podem supor é Freya tentando esconder seu constrangimento e silenciar a deusa. Não fui informada, Freya responde a deusa estoica pela qual ela é mais conhecida. Certo, sabe aquela coisa de calor que eu faço para te manter aquecido quando neva? Sim, e daí? Fiquei fazendo isso por um tempo e acho que reagiu mal com essa tempestade de gelo mágica e desmaiei um pouco. Tive dores de cabeça sérias também, parecia que alguém estava arrancando meu cérebro ou algo assim. Algum remédio te ajudou? Freya pergunta pensativa. Só elixires e perpoções não fez nada, Yang informa. E quantas horas por dia você tem feito isso? 18 horas por dia durante mais de 10 dias. Estou surpresa que isso não tenha acontecido antes. É impressionante, Freya reflete sobre o pensamento. O que aconteceu? Você experimentou mente abatida, ela diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas ele ainda está acordado, ressalta Tali. Por enquanto, mente baixa não é quando sua mágica realmente chega a 0, é quando sua mente chega a 0. É por isso que é chamado de mente baixa, não mágica baixa, diz Freya. E para as pessoas que não sabem o que isso significa, por favor, diz Yang. Isso significa, não ter magia não causa depressão mental. Alguns fracos podem usar toda a sua magia e continuar lutando. É causado pela tensão que a magia coloca na sua mente. Como o estresse crescente ao longo do tempo e cada feitiço continua acumulando mais e mais estresse, é por isso que a cura é simplesmente dormir para passar, explica Freya. E os elixires restauram um pouco a resistência mental, o que me ajudou um pouco, Yang percebe. Exatamente. Diferente de você, a maioria das pessoas não consegue dizer quando estão perto de perder a mente, então fazem um último feitiço e desmaiam imediatamente. Mas você pode usar magia em quantidades tão pequenas que pode lentamente atingir esse limite, bem interessante. E daí? Preciso dormir para passar a noite? Idealmente sim. Sua mente precisa se recuperar, Freya concorda. Porra, me dá um minuto, diz Yang enquanto desliga. Qual é o plano? Pergunta Tali, vendo o olhar conflituoso no rosto de Yang. Só temos uma coisa a fazer. Voltamos para o horário, ele diz. Já estamos a uma câmara do fim deste andar, ressalta Velf. Mesmo se eu estivesse em ótima forma, não podemos continuar. Yang olha para Velf enquanto explica. Temos apenas mais alguns frascos de remédio para queimaduras pelo frio, então, no melhor dos casos de limparmos este andar milagrosamente. Isso pode custar alguns dedos das mãos ou dos pés, no mínimo. Além disso, precisaríamos caminhar talvez 12 horas no máximo todos os dias a partir de agora. Acho que é melhor voltarmos para Babel e reabastecer, é melhor prevenir do que remediar. Sim, isso faz sentido. Perder meus dedos seria realmente uma droga, admite Velf. E é por isso que não somos nós que comandamos as expedições, Tali lembra Velf com uma risada leve. Ei, amor, você está aí? Yang pergunta para o ringue mais uma vez. Para você, meu amor, sempre sua voz sensual responde do outro lado. Você pode apenas se concentrar por um minuto. Estamos voltando para o horário. Expedição completa, diz Yang. Por um momento, silêncio completo ressoa pela tenda. Nenhuma resposta vem do anel até que a voz de Hefesto chama. Fico feliz em saber que vocês estão bem. Quanto tempo até vocês voltarem para Babel? Talvez 10 dias, dependendo do que aparecer na masmorra, diz Yang. Tudo bem, fiquem seguros e voltem aqui inteiros, diz Hefesto enquanto desliga a ligação. O quarto de Freya. Hefesto revira os olhos para as palhaçadas da irmã. A deusa mais bela e digna de Horariu estava atualmente pulando na cama como uma criança, agitando os braços animadamente. Você pode, por favor, se acalmar. Hefesto rosna. Freya para. De pé na cama, ela olha para Hefesto com um largo sorriso. Ele está voltando, isso é perfeito. A deusa comemora em voz alta. Sim, qual é o problema? Pergunta Hefesto. Descendo da cama, Freya caminha até a irmã e segura suas mãos. Dedos delicados envolvendo as mãos mais ásperas de um ferreiro. Depois de basicamente viver com ele por um tempo, está impossível dormir na minha cama. Não tive uma noite inteira de sono ininterrupto desde que ele foi embora. Freya franze a testa levemente diante das lembranças. Você é tão dramática. Ele só se foi há 2 meses.
Você dormiu bem antes dele. MHM, mas depois que você tiver um gostinho de como é a boa vida, é tão difícil voltar, você vai entender quando arrastar aquele garoto croso para sua cama. Dormir sozinha vai ser uma tortura depois Freya explica, ganhando um rubor vermelho brilhante de sua irmã. N não é nada disso, de jeito nenhum Hefesto se defende fracamente. MHM, você não consegue nem mentir para si mesmo, muito menos para mim Freya segura Hefesto pelo ombro e olha diretamente em seu único olho visível. Estamos todos torcendo por você. Obrigada, diz Hefesto enquanto puxa Freya para um abraço apertado. HMPH. E você me chamou de dramático. Você é a dramática, diz Hefesto enquanto ela desfaz o abraço. Ei, posso te pedir uma coisa? Um pedido de item especial? Freya pergunta. Você nunca me pediu para fazer nada pessoalmente para você. O que é? Hefesto estreita os olhos para a deusa. Um desses Freya aponta para o anel de mensagem no dedo de Hefesto. Um anel de mensagem? Aquele que está conectado apenas a um outro. Se você der um anel para Yang, ele vai surtar. E ele provavelmente vai ficar muito irritado comigo por encorajar isso, Hefesto aponta. Se ele vai ficar na masmorra, então eu gostaria de pelo menos poder falar com ele, diz Freya. Freya? Você pode ouvir a voz da sua amada sempre que quiser, por favor? Freya lhe dá um sorriso suplicante. Ele vai ficar tão bravo, diz Hefesto, antes que um sorriso travesso se forme em seu rosto. Me dê 2 semanas. Capítulo 138. Caminhando até o andar 18, a trifecta esperava ver as florestas geralmente desocupadas da zona segura os cumprimentando. Suas camadas extras de proteção estavam armazenadas há muito tempo. Rachaduras e lascas na armadura de Tali e nas manoplas de Yang. Sua capa estava em farrapos mal alcançando a metade de suas costas com pedaços de pano faltando em suas roupas e nas de Velf. As placas de metal prateadas entre as camadas podiam ser vistas em algumas áreas expostas através dos rasgos, se não quebradas. Que porra está acontecendo? Yang diz. Um olhar de confusão em seu rosto enquanto ele vê um oceano de tendas armadas. Como se um exército tivesse sido mobilizado para desafiar a masmorra de uma só vez. Olhando ao redor, Tali viu facilmente diferentes faixas da família, com a tenda principal no centro de tudo ostentando orgulhosamente o logotipo da família Ganesha. Apontando para a tenda, ela toma uma decisão simples. Vamos perguntar a eles, ela diz antes de seguir em frente, liderando o caminho. No caminho para a tenda, Velf percebe pessoas dando-lhes olhares desconfortáveis. Não hostis de forma alguma, mas simplesmente inseguros sobre como cumprimentar sua equipe. Talvez algo grande esteja causando problemas na masmorra. Mas novamente não vimos nada. Hefesto teria nos chamado de qualquer maneira, diz o ferreiro. Com um encolher de ombros, Yang balança a cabeça, isso não é problema nosso. Vamos ver o que acontece e ir para Babel, ele diz enquanto eles chegam à tenda principal. Olhando para os aventureiros atordoados enquanto ignora completamente os guardas postados perto da tenda, ele chama o líder óbvio dessa força. Ei, Shakti! Ele acena para a mulher, a cabeça dela se vira para olhar para ele. Ao ver sua equipe se aproximando, Shakti acena para os guardas irem embora, os homens e mulheres estavam desajeitadamente parados ao redor. O trabalho deles era impedir que alguém se aproximasse da tenda principal, mas essas pessoas não eram qualquer um. Ela certamente conseguia entender a inação deles aqui. Elementalista, você normalmente entra no acampamento de outra família tão casualmente? Ela levanta uma sobrancelha para Yang, com um pequeno sorriso no rosto, para a surpresa de todos, exceto alguns em sua família. Bem, ninguém se preocupou em me impedir, então pensei que poderíamos simplesmente entrar, diz ele. Já farta dessa conversa, Tali interrompe. A guilda mandou você aqui para caçar alguma coisa? Ela pergunta sem rodeios. Virando a cabeça para a mulher, Shakti estreitou os olhos perigosamente, cuspindo o nome da mulher com um veneno raramente encontrado em suas palavras. Tali, é bom ver você de novo. Tali dá um pequeno sorriso. Velf olha entre as duas mulheres, agora encarando abertamente uma outra antes de falar, perdemos alguma coisa aqui? Shakti imediatamente diz sua parte, indo direto ao ponto. Sua amiga é uma psicopata, ela deveria estar acorrentada, ela rosna. Olhando um para o outro, nenhum dos homens fica surpreso nem um pouco com essa avaliação, na verdade, eles apenas concordam com a cabeça. É nós meio que imaginamos depois de trabalhar e treinar com ela. Mas por que você a odeia? Yang pergunta. Ela se envolveu em uma briga de bar e pessoas morreram, Shakti diz antes de se virar para Yang. Muitas famílias menores estão acampando aqui por causa da tempestade de gelo que está atingindo Horário agora. Elas preferem ficar trancadas aqui para pelo menos continuar ganhando dinheiro. Só isso, agora você pode por favor tirá-la do meu acampamento, ela diz antes de se virar e marchar para dentro da barraca. Minutos depois, caminhando em direção ao túnel para o andar 17, Tali está explicando sua história com a família Ganesha para sua equipe. Com um olhar de surpresa no rosto, Yang mal consegue acreditar no que acabou de ouvir. Então você entrou em uma briga de bar, matou 20 pessoas. 26 pessoas, ela o corrige. Certo, minha culpa, 26 pessoas, ele revira os olhos para ela. Porque um cara tentou agarrar sua bunda ou algo assim. Então Shakti queria que você fosse executada, justificadamente por colocar tantos de seu povo no chão. E Hefesto simplesmente te salva, diz Velf com uma expressão azeda no rosto. Esfregando a mão no rosto, Yang nem fica surpreso. Porra, deuses. Jesus Cristo. Você tem que parar de dizer isso, Tali o lembra. Ninguém sabe o que isso significa. Apartamento de Yang Babel, 51º andar. Por favor, não queime, por favor, não queime, por favor, não queime. Freya canta enquanto olha para a bandeja de comida sendo aquecida no forno, cruzando os dedos e torcendo pelo melhor. Olhando para o relógio de parede, ela verifica as horas, quase 8:30 da noite.
Olhando para a grande janela, ela não consegue ver nada lá fora. O céu noturno normalmente bonito e as luzes da cidade estão bloqueados por uma tela de gelo e neve. Branco ofuscante mesmo no nível da rua. Frio o suficiente para que Ganesha pedisse ajuda para trazer lenha para a superfície. Algumas famílias menores simplesmente escolheram descer até o 18º andar para não ficarem presas em suas casas completamente entediadas. Vestindo leggings pretas com uma camiseta branca solta sob o moletom de Yang, ela olha para o chão, olhando além de todas as camadas de Babel em direção a uma alma saindo da masmorra pela primeira vez em meses. Seu corpo começa a queimar, ansiando por ele. Tê-lo com ela fez se sentir inteira. Dando à sua alma um olhar mais escrutinador, ela vê algo nela. Decepção, dúvida, emoções tão feias. Ambas habitando a sombra de algo que ela sempre admirou nele, a parte dominante de sua alma. Sua ambição. Como uma chama ardente em sua alma, mas isso a assustava mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Essa ambição era o que o faria deixá-la. A ambição o levaria para longe dela, a menos que ela pudesse impedi-lo. Sua ambição não era uma chama, era um sol que consumiria tudo pelo bem de dar apenas um passo à frente em sua maldita aventura. Franzindo a testa para seus pensamentos, uma expressão triste se forma em seu rosto. Seu coração dói por um momento antes que a confusão tome conta de sua mente. Tali e Velf estavam se separando de Yang. Enquanto eles pegavam o elevador subindo o lado de Babel, ele correu pela cidade. Caminhando em direção às janelas, ela conseguia olhar além de todo o gelo e neve para a alma planetária despedaçada que estava saltando pelos telhados, em direção aos seus amigos. Ela percebeu o que ele estava fazendo. Mesmo agora, aquela pequena família a quem ela achava que ele não devia mais nada estava em sua mente. Ele estava correndo para ver como eles estavam, certificando-se de que ficariam bem nessa tempestade. Freya não pôde deixar de sorrir com isso. Que sorte ela teve de encontrar um homem tão poderoso, mas tão gentil e atencioso. Meia hora depois, enquanto Freya está servindo a comida. Bife e batatas em um prato com molho à parte para Yang e um pouco de frango grelhado e verduras para ela, ela ouve a porta se abrir. Seguido pelo que ela agora sabe que é definitivamente sua coisa favorita de ouvir. Querida, cheguei. Grita a voz de Yang enquanto ele caminha pelo corredor e a vê mexendo na comida. Quando ele quebra a esquina chegando na cozinha, ela imediatamente ataca, envolvendo os braços ao redor dele e pressionando o rosto em seu peito. Com um sorriso no rosto, Yang gentilmente envolve os braços ao redor dela para segurá-la perto. Sabe, esses momentos são muito legais. Principalmente depois daquela expedição, diz Yang enquanto ambos aproveitam o abraço. MHM, você cheira a cinzas e ferro, Freya murmura. Minha vida é sangue e fogo, querida, ele ri profundamente enquanto ela desfaz o abraço. Vá tomar um banho para a gente poder comer, ela diz antes de esticar o pescoço para lhe dar um beijo. 15 minutos depois, Yang e Freya estão sentados na sala de estar dele desfrutando do jantar. Então você tem praticado culinária? Pergunta Yang, experimentando os sabores incríveis da comida em seu prato. MHM. Mas não está indo muito bem, então. Pedi ao meu chefe para fazer isso, ela admite timidamente. Então nós dois somos péssimos na cozinha, bem merda. Acho que a prática leva à perfeição para nós dois, então ele diz com um suspiro. Oh, me convidar para uma aventura com você, isso deve ser divertido. Freya não consegue evitar rir com o pensamento. Como 1000 pequenos sinos enchendo a sala. Enquanto eles continuam, Freya não consegue deixar de se concentrar no cansaço nos olhos dele. Ele estava acordado, mas não totalmente lá durante a noite. Nada que ele não pudesse lidar sozinho, mas ela sentiu que era seu dever ajudar. Ela quer ser a esposa obediente. Pouco tempo depois de terem comido e se empanturrado, Yang se encontra deitado na cama, seus músculos doloridos por meses de luta ininterrupta na masmorra. Constantemente forçando sua magia e sobrecarregando sua mente, sua cama parecia o paraíso agora. Tirando as calças e a camiseta, Freya desliza gentilmente para baixo das cobertas e se aninha ao lado dele, passando um braço por cima dele para colocar uma mão em seu peito. As batidas calmantes de seu coração a ajudam a encontrar paz. Como você se sente? Freya pergunta. Sua voz era suave enquanto ela traçava pequenos círculos no peito dele. Dolorido, exausto, bravo, decepcionado talvez? Ela pergunta. Só cansada, diz Yang, respirando fundo e olhando para baixo para ver os olhos dela olhando para ele. Não o julgando, apenas preocupada. Querida, o que quer que te faça capaz de ignorar meu charme te permite mentir para os deuses, mas não para mim. Por que você está chateada? Com um suspiro profundo, Yang desvia o olhar, encarando o teto, e fala em voz baixa. O plano era atingir o andar 70, a zona segura. Não chegamos nem no 68, ele diz. MHM, o que mais? Freya pergunta, obviamente não satisfeita com a resposta. É só isso, ele diz com firmeza. Tão inteligente e tão cega, diz Freya enquanto se move para montar em Yang, ambas as mãos em seu peito para se sustentar enquanto olha para ele com atenção. Cega? Pergunta Yang, sem saber do que está falando. Yang Shen, o elementalista. Você é o supernovato definitivo. Querido, eu digo, uma das pessoas mais lógicas que conheço quando se trata de planejar aventuras. É por isso que não acredito em você, ela diz. Não acredita em quê? Que você está assim, decepcionado, simplesmente por causa dos resultados. Você fala sobre animais como se tudo que vive fosse precioso. Duvido que esteja chateado por ter que voltar para proteger a si mesmo e sua equipe. Então por que está chateado? Eu não sei. Eu só preciso ver minha aventura até o fim, ele diz hesitantemente. Você está decepcionado porque seu time não conseguiu ir mais longe? Não, ele imediatamente responde, estreitando os olhos para ela. Freya sorri com essa reação, orgulhosa dele por não culpar ninguém por isso. Então por que você está tão bravo consigo mesmo? Por quê? Porque eu falhei, ele gagueja, palavras tremendo em sua voz. Você falhou? Não seu time, só você?
Freya pergunta. Eu falhei no meu trabalho. Eu faço as escolhas e eles confiam em mim com suas vidas lá dentro, e eu falhei. Eu não estava pronto para isso. Eu sou o elementalista e nem foi um monstro que me empurrou para trás que me fez cair de joelhos. Eu tenho vencido sem parar desde que cheguei aqui, e a primeira coisa que realmente me derrota é. O frio. Freya diz para ele, vendo a hesitação em seu rosto quando ele vira a cabeça para desviar o olhar dela. Se fosse um monstro, só fique mais forte e vá lutar. Mas isso é só, eu nem sei. Ele murmura baixinho. Freya suspira diante da expressão magoada dele, inclinando-se para segurar seu rosto e forçá-lo a olhar para ela. Você é um ótimo líder, mesmo que não perceba. Ninguém mais pode fazer o que você fez. Em menos de um ano você chegou mais longe do que qualquer outro aventureiro vivo em mais de uma década. Você vai descobrir isso. Todo mundo tropeça e cai às vezes, mas você sempre se levanta. Esse é o tipo de homem que você é. Confie em mim, confie no julgamento de uma deusa, confie em mim como sua mulher quando eu digo isso. Ela diz antes de se inclinar e deitar a cabeça no peito dele. Contente em ouvir o batimento cardíaco dele se acalmar, sentindo-o levantar os braços para segurá-la perto dele. Obrigada, vou descobrir o que perdi, diz Yang enquanto gentilmente dá um tapinha em suas costas, inclinando-se para lhe dar um beijo no topo da cabeça. Está tudo bem. Eu nunca quero ver você duvidar de si mesmo desse jeito. Dói ver você desse jeito. Porque eu te amo, Yang Shen, ela diz baixinho. Um sussurro destinado somente a ele. A segunda, ele gagueja antes que ela o interrompa. Está tudo bem, eu esperei uma eternidade por você, então eu soube rápido. Mas você precisa de tempo. Tempo é tudo que nós, deuses, temos, lembra? Ela diz enquanto ambos tentam dormir um pouco. Segurando Freya perto de si, ambos adormecem pela primeira vez, verdadeiramente confortáveis em meses. Só agora Yang percebeu o quanto ele realmente sentia falta dela. Grato por ter essa mulher para mantê-lo no caminho certo, resolvendo-se a descobrir o que eles fizeram de errado na expedição. Capítulo 139. Sentada na cama de Yang, Freya segura seu último romance em suas mãos. Enrolada em camadas de cobertores, ela lê cuidadosamente cada palavra em cada página, aproveitando a história cada vez menos a cada segundo. Por fim, desistindo, ela coloca o livro no chão com um suspiro irritado, deitada na cama para olhar para cima e para o teto. Sentindo a falta de calor naquela cama, ela instintivamente estendeu a mão para a esquerda, e sua mão caiu sobre a cama vazia ao seu lado mais uma vez. Virando a cabeça, ela franze a testa para o espaço vazio. Esta seria a segunda noite consecutiva que Yang a ignorou. Estreitando os olhos para a parede mais distante da sala, ela conseguiu se concentrar e ver a alma frustrada dele na sala de planejamento, o mesmo lugar onde ele estava há mais de 30 horas. Com determinação e reconhecidamente, um pouco de irritação por aparentemente ser ignorada, Freya pula da cama e pega uma das camisetas de Yang e o moletom com que ele foi até Orariu antes de marchar pelo corredor em direção à saída do apartamento. Chegando ao corredor principal do andar, ela caminha até a porta no outro extremo, firme e forte, com o símbolo da trifecta nela, sua sala de planejamento. Ela bate sua mão fechada contra a porta de adamantite. Apenas o apartamento de Yang e a porta principal a deixariam entrar automaticamente, para isso ela precisaria de permissão. Um momento depois de bater a porta e abri-la, ela esperava ver Yang atrás da porta cumprimentando-a, mas ele estava em outro lugar, de pé na cabeceira de uma mesa de conferência escrevendo em quadros negros. Uma pequena pilha de livros e papéis espalhados e abertos em diferentes páginas. Com seu diário de aventuras em uma mão e um pedaço de giz na outra, ele continua escrevendo itens no quadro, ignorando a deusa enquanto ela examina os livros que ele preparou. Caminhando lentamente ao redor da mesa, Freya vê a maioria dos livros focados em sobreviver em lugares frios. Itens e estratégias tanto mágicas quanto mundanas, assim como qualquer tipo de conselho que o mundo tinha a oferecer. Limpando um pequeno espaço no final da mesa e empurrando os livros e papéis para o lado, ela pula na mesa e senta com as pernas cruzadas. Apoiando o queixo na mão, ela olha para as costas dele enquanto ele continua a ignorá-la. Uma pequena carranca em seu rosto enquanto seu olho se contrai em aborrecimento. Você perdeu o café da manhã, o almoço e o jantar. Ela diz suavemente, quase um rosnado, não tentando mascarar o aborrecimento em seu tom de forma alguma. Não estou com fome, Yang diz rapidamente, nem mesmo se afastando do tabuleiro para olhar para ela. Ah, então você está ciente da minha presença e simplesmente escolheu me ignorar. Ela estreita os olhos perigosamente para ele. Ocupado, ele continua escrevendo, agora fazendo algum tipo de matemática para descobrir quantos itens cabem em um recipiente de algum tipo. E frustrado, tendo problemas, respirando fundo, ele para de escrever por um momento para olhar para ela. Ela vê as bolsas começando a se formar sob seus olhos e a curvatura em sua postura. Sua mente estava exausta, mas ele simplesmente não parava. É um problema difícil. Estou tentando descobrir que tipo de equipamento e itens precisamos para sobreviver aos pisos frios. Velf está trabalhando com materiais monstruosos desses pisos, mas nada que eu tenha está chegando a uma resposta possível, ele admite, esfregando o rosto e caminhando até ela. Você tentou outro método além de itens? Freya pergunta, pegando as mãos maiores dele nas dela enquanto ele fica na frente dela, perto o suficiente para ela se aquecer no calor do corpo dele. Uma sensação de conforto a invade mais uma vez. Que outro método? Quando uma tempestade de gelo vem, você simplesmente sobrevive a ela. Não parece que podemos fazer isso, pois estamos adiando a exploração dos andares da fronteira, o que é a próxima melhor coisa, Yang admite hesitantemente. Essa é uma resposta tão mortal, ela diz antes de pular da mesa. Siga-me. Ela começa a puxá-lo para fora da sala pela mão. 10 minutos depois,
de pé no telhado de Babel, quase 800 metros acima do solo, no meio da pior tempestade de gelo que Horariu já viu. Yang e Freya estão lado a lado de mãos dadas, enquanto olham para a parede de gelo branco e neve bloqueando sua visão. Usando sua barreira de calor para protegê-los, ele garante que a deusa esteja confortável neste local perigoso. Por que estamos aqui? Pensei que você tivesse dito que poderia ajudar. Yang pergunta, sem saber o que estava acontecendo. Olhe lá embaixo, ela aponta para a cidade abaixo. Diga-me, o que o povo de Horariu está fazendo? O ser inteligente ficar dentro de casa durante uma tempestade de gelo. Não ser idiota e ficar no topo de Babel, diz ele. Querido, estou bem. Tenho você aqui, lembra Freya o tranquiliza. Mas sim, exatamente, eles estão se escondendo da tempestade. Erguendo uma sobrancelha para ela, Yang ainda não tem ideia do que ela estava planejando. Ok, agora que o óbvio foi dito, qual é o seu ponto? Ele pergunta. Meu ponto é isso que os mortais fazem. Todos, desde aquelas crianças que você patrocinou até Ottar, estão esperando a tempestade passar sentados em suas casas. Ottar não morreria nessa tempestade como alguns morreriam, mas mesmo ele é impotente contra ela, porque é uma força da natureza. Qual é outro nome que vocês mortais têm para uma força da natureza de novo? Um ato de Deus? Exatamente, aventureiros tentam brincar de heróis porque tem uma fauna. Deuses estão lá embaixo com seus filhos tentando brincar de humanos nesses corpos inúteis, incompletos. Freya cospe em desgosto. Suas palavras têm apenas uma pitada de dor e mágoa no final. Isso não explica por que estamos aqui. Yang lembra. Aventureiros tentam brincar de heróis e deuses tentam brincar de humanos. Os aventureiros mais fortes às vezes tentam brincar de Deus, mas se estivessem vivos, ficariam presos lá dentro como todos aqueles outros vira-latas. Ela se vira para ele. Suas palavras imediatamente mudam de desgosto para cuidado enquanto ela olha para ele, mas você é diferente. Meu? Sim, por causa da magia. A magia funciona em muitas coisas que essas pessoas nem sequer consideram. Confiança e ego são duas dessas coisas. Como você se vê importa mais do que eles sabem. Eles brincam de heróis o tempo todo e isso os faz se sentir melhor, mas não você. Você é diferente, diz Freya. Por que eu não brinco de herói? Porque você é humilde e gentil. Você nunca está procurando uma chance de provar a si mesmo para ninguém, apenas para si mesmo. Eu facilmente te perderia em uma multidão porque você não tem aquele senso de presença que outros aventureiros têm. Você está simplesmente contente em ser apenas um homem. Sim, Yang concorda com um olhar confuso no rosto. O que há de errado nisso? O problema é que sua magia está sendo retida porque você pensa em si mesmo como apenas mais uma pessoa. Você tem confiança em sua magia, mas não a está usando totalmente. Freya agarra sua cabeça rudemente e o faz olhar para ela. Se você bancar o humano, sua magia o tornará humano. Aventureiros pensam muito bem de si mesmos porque fauna permite que você se torne outra pessoa, permite que você se reinvente. Pare de bancar o humano. Você controla todos os elementos naturais deste mundo. Você quebra todos os recordes estabelecidos na sua frente. Você sabe o quão poderoso você é. Quase ninguém neste mundo pode se opor a você. Yang Shen, o amor da minha vida, pare de bancar o humano, brinque de Deus, ela diz antes de virar a cabeça dele para olhar para a tempestade. Você realmente acha que eu consigo fazer isso? Ele pergunta nervosamente. Você precisa parar de se segurar. Eu sei que você tem evitado certas coisas. Mas você precisa deixar tudo sair ou vai sufocar sua magia. Você não pode pensar apenas no bem. O mal também faz parte da vida, então me diga, o que é ruim para você? Ela gentilmente segura a mão direita dele entre os dedos enquanto ele se vira para olhar para a tempestade. O ruim, ele diz pensativo. Eu acho que eu realmente não gosto de pensar sobre isso porque, toda vez que eu penso sobre o quão longe eu estou de casa, da minha família, isso dói. Dói tanto, ele aperta os olhos fechados e foca somente na tempestade. Sentindo Freya dar um aperto reconfortante em sua mão para lembrá-lo que ela está aqui. Você precisa terminar sua aventura. Ir para casa? Ela hesitou em perguntar. Vê-lo bravo e frustrado a levou a agir. Se tivesse pensado nisso talvez não tivesse ajudado. Ela só agora percebe que está ajudando-o a se afastar dela. Sim, é a única maneira, ele murmura baixinho. Respirando fundo, Freya se apoia no braço dele, franzindo o rosto enquanto considera suas opções. Soltando um suspiro de dor, ela entende que ele já foi tão longe. Parar agora pode causar algum ressentimento entre eles se ela parar. Imagine-os atrás da tempestade, atrás da força da natureza que você não conseguiu vencer. Como isso faz você se sentir? Raiva, triste e culpado. Ele sente uma queimação repentina no peito, como se não pudesse ficar parado sem fazer nada. Então você sabe o que tem que fazer, concentre seus pensamentos. Pare de tentar se esconder como um covarde, como um mortal. Você é a força máxima da natureza. Qualquer coisa que os deuses podem jogar nos mortais usando os elementos, você também pode. Tsunamis, vulcões, terremotos, meteoros, tempestades de gelo. Você só precisa estar disposto a fazer isso, estar disposto a brincar de Deus. Pare de pensar como um mortal fraco, brinque de Deus. Ela respira fundo antes de continuar pela sua família. Você não quer vê-los? Ou um pouco de neve vai te impedir? Sentindo puxá-la para seu peito e envolvê-la com seus braços. Freya é pega de surpresa quando uma das mãos dele segura gentilmente a parte de trás de sua cabeça para puxá-la para mais perto dele. Se outra pessoa tivesse feito essa parte, ela poderia ter ficado preocupada. Mas com esse homem esse pensamento nunca passou pela sua cabeça. Seus instintos nunca reagiram como se ela estivesse em perigo. Cada fibra dela sabia que ele nunca machucaria. Sentindo o vento no rosto, Freya esticou o pescoço para cima para que seu rosto não estivesse enterrado na camisa dele para olhar para ele. Os olhos dele estavam bem fechados, a cabeça virada para frente com o queixo logo acima da testa dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto uma de suas lágrimas rola pelo queixo e cai na cabeça dela, Freya não consegue evitar chorar também.
olhando para cima para ver o céu noturno claro com todas as estrelas que estavam escondidas atrás da neve e do gelo por mais de uma semana agora reveladas. A tempestade de gelo de repente se foi, ela enterra o rosto de volta no peito dele para molhar sua camisa com suas lágrimas. As lágrimas dela não eram de alegria, mas de frustração e tristeza em respostas dele, olhando para sua alma e vendo-o chorar. Não lágrimas de raiva e dor, mas as lágrimas amargas de um homem silenciosamente lutando uma guerra consigo mesmo, lutando para ter de volta a única coisa que parece importar para ele. Ela finalmente percebe que o que está fazendo não é tão simples quanto fazê-lo querer ficar com ela. Ela tem que convencer um homem que sente que não tem nada a perder e deve continuar lutando, a parar de lutar, uma tarefa assustadora até mesmo para os deuses. Capítulo 140. 3 semanas após Yang impedir que a tempestade de gelo atingisse Horariu, a Trifecta se encontra se vestindo em sua tenda nos andares inferiores. Colocando seus equipamentos de combate, Tali e Velf têm uma camada extra de pele em seus equipamentos. Uma mistura de ursos polares e outras peles de monstros para mantê-los aquecidos. Yang, no entanto, está realmente usando menos equipamento do que antes. Seu casaco foi completamente rasgado após sua última expedição, então, em vez de fazer um novo, Velf simplesmente reforçou as camadas de suas roupas. Seu equipamento padrão de mago de batalha encantado de calças de combate pretas e botas com um top cinza. Uma proteção de braço azul brilhante em sua mão direita e finas linhas azuis em suas botas. Não acredito que demoramos 2 meses para chegar até aqui da última vez, diz Tali enquanto arruma suas coisas e as entrega para Yang guardar. Colocando o baú de roupas e outros itens em seu inventário, ele ouve Velf responder. Bem, é mais fácil quando você sabe o que esperar e para onde ir. Além disso, Yang está mais acostumado com o gelo agora. Duvido que levaria mais do que talvez 5 dias para voltarmos aqui depois desta expedição, ele diz enquanto entrega a Yang seus itens para armazenamento. Vamos focar nessa expedição antes de planejar a próxima. Se tudo der certo amanhã a essa hora, estaremos na zona segura, diz Yang enquanto entrega a Velf seu visor. Um óculos largo que ele e Tali usariam para protegê-los da neve. Concordo, diz Tali enquanto coloca o visor. Vamos lá. Poucos minutos depois, todos se encontram no topo de uma suave inclinação. Uma rampa feita de gelo sólido agindo como uma rampa para a sala final do andar 68. Com o túnel que leva à câmara anterior às suas costas, a Trifecta olha para frente, vendo um exército literal de gigantes de gelo. Centenas de monstros dormindo em pilhas por toda a sala parecida com uma geleira. O chão é feito de gelo sólido sob apenas 30 centímetros de neve, enquanto ventos uivantes carregam a neve fofa pela sala e para dentro do túnel atrás deles. Cada um dos monstros é um humanoide com pele azul, todos com diferentes tipos de corpo, mas algumas características são constantes. Sua altura média de 10 metros, presas salientes e garras afiadas. Alguns estavam até segurando pingentes de gelo gigantes durante o sono como se fossem porretes. Olhando ao redor do chão, havia algumas dessas armas naturais, como os aventureiros chamavam qualquer arma feita pela masmorra, saindo do chão como espinhos, alcançando quase 5 metros por conta própria. Estreitando os olhos, Yang tenta o seu melhor para espiar através do vento e da neve em direção ao outro lado da sala. O mapa dizia que era onde ficava a próxima porta, mas ele simplesmente não conseguia vê-la. A saída é muito longe, tudo que vejo são mais e mais gigantes de gelo. Vocês estão prontos? Ele pergunta. Desembainhando sua espada, Velf acende a lâmina, virando-se para Yang e acenando com a cabeça. Tali tira a lança das costas e acena para ele também. Bom, diz Yang, vocês dois fiquem juntos. Tali não tem alcance, então ela precisa se aproximar. Vocês dois trabalhando juntos é essencial neste lugar porque parece que temos uma sala que não consigo ver o fim e centenas de monstros. Se algum de vocês se separar e for atacado, eles podem ter golpes de sorte e sobrecarregá-lo com números. Fique nesta ponta da sala e deixe-os vir até você. Eu irei mais longe, pois posso voar para fora se necessário e voltar aqui, diz ele. Fraquezas? Pergunta Velf com um sorriso no rosto, já tendo uma ideia do que Yang ia dizer. Fogo e iluminação. Frio não funciona. Faça o que tem que fazer, Ignis. Yang ri levemente do sorriso tonto de Velf. Quanto mais eles descem, mais parece que a masmorra dá aos monstros resistência ao fogo ou imunidade total. A explicação de Yang de que o fogo é o elemento mais comum, portanto, o mais resistido, não ajudou a levantar o ânimo do ferreiro em nada nos últimos dias. Finalmente algumas boas notícias, diz Velf. Tudo bem, espere eles se virarem contra mim e então os esfaqueie pelas costas, diz Yang enquanto se agacha e pula para frente. Enquanto ele voa pelo ar em direção ao meio da sala com um salto enorme, Tali puxa Velf para baixo na neve, escondendo-os dos monstros que logo acordariam. Ouvindo o estalo estrondoso ecoar por toda a câmara, uma das aplicações favoritas de Yang da magia do vento, amplificando o som dele simplesmente estalando os dedos a um nível absurdo para chamar a atenção de todos. Tali e Velf veem um monstro acordar antes que a câmara inteira trema com centenas de rugidos profundos e estrondosos. Ao ver os monstros se virarem para Yang e começarem a caminhar em direção ao meio da sala, Tali e Velf correm pela rampa. Agora, caminhando por um pé de neve sem esforço, eles se aproximam do exército de gigantes de gelo. Velf levanta sua espada e a aponta para frente para liberar um cone de fogo devastador. Chamas carmesins derrubam umas às outras enquanto atravessam o exército de gigantes. Com sua vulnerabilidade ao fogo, os gigantes nunca tiveram chance. Mesmo com os ventos mágicos e o frio lutando contra suas chamas, Velf elimina dezenas de monstros com facilidade. Quantos desses você consegue fazer? Pergunta Tali enquanto levanta sua lança para enfrentar os gigantes que estão se movendo para atacá-los. Não é o suficiente para este exército. Vamos apenas quebrar os cristais. Velf diz enquanto forma uma construção de espada larga de 10 pés de comprimento a partir de suas chamas, estendendo efetivamente o alcance de sua arma para atingir os cristais.
Não podemos deixar os cadáveres se acumularem, Tali diz enquanto ataca, saltando quase uma dúzia de pés antes de esfaquear para frente com sua lança em direção ao centro do monstro. O monstro morre imediatamente, mas o corpo fica. Cristais não estão onde o coração estaria. Ela anuncia para Velf ouvir enquanto se move para o próximo alvo. Com um golpe vertical, Velf corta um dos monstros em dois, dividindo-o do ombro esquerdo até os pés. Ao ver as entranhas do monstro, ele percebe um cristal roxo do tamanho de uma bola de beisebol no meio da barriga, não onde ele esperava. Eles estão na barriga, mira e no umbigo. Ele grita enquanto golpeia horizontalmente e quebra 5 cristais de uma vez. Isso é tão idiota, Tali pensa consigo mesma enquanto perfura um cristal monstro. Ela imediatamente gira no ar e chuta para fora, cravando sua lança no chão para se dar alavancagem para gerar poder e não ser derrubada. A sombra iminente de um enorme porrete caindo sobre ela foi apenas um aviso suficiente para ela reagir, enquanto seu pé bate em uma grande arma de gelo. Quase 6 pés de largura no final, mas ela bate forte o suficiente para que o gigante seja pego de surpresa. A arma bate em seu rosto e quebra suas presas, esmagando completamente seu crânio enquanto o gelo se estilhaça. Antes que seus pés possam sequer tocar o chão, outro porrete é balançado contra ela. Desta vez horizontalmente, não verticalmente. Reagindo rapidamente, ela empurra sua lança para baixo com a palma da mão, usando a arma como apoio para se lançar uma dúzia de pés no ar para escapar com segurança do golpe. Conforme o clube passa abaixo dela, ela saca uma shuriken mágica. A lâmina vermelha voa para fora e se torna um pequeno pilar de fogo enquanto escava a barriga do gigante, quebrando o cristal para que o corpo possa se tornar cinzas. Finalmente conseguindo pousar ao lado de sua arma, ela recupera do gelo e respira fundo, olhando para ver Velf cortando tudo ao meio sem esforço com suas chamas. Ela também salta de volta para a briga para lutar contra as hordas aparentemente intermináveis de gigantes. Enquanto Velf e Tali travavam uma guerra, Yang travava a sua própria. Assim que ele pousou no meio do tesouro e chamou todos os monstros para perto dele, com seu machado em punho, ele rapidamente começou a trabalhar dividindo os monstros. Balançando seu machado em uma mão, o metal fluía pela carne como se não fosse nada. Em sua mão direita, ele balançava suas armas enquanto pulava pelo campo de batalha ou voava com chamas apenas sob seus pés. Com o aceno de sua mão esquerda, ele controlou os elementos, fluindo perfeitamente entre controlar o gelo e a neve ao redor deles para formar paredes para cobertura, pingentes de gelo para espetar os monstros e ancorá-los no lugar, ou apenas controlar a neve para empurrar os monstros para trás. Quando os corpos se acumulam, ele invoca uma onda de chamas que varre a área, limpando o campo de batalha e dando espaço a si mesmo. Enquanto um bastão de gelo desce sobre ele, ele o golpeia para cima com mais força, quebrando a arma enquanto sua lâmina atravessa. Ele voa até a cabeça do monstro enquanto ele recua devido ao choque e o golpeia, dividindo o gigante de gelo em dois. À medida que mais e mais monstros o atacam sem parar, Yang percebe algo. Sua arma simplesmente não era eficaz aqui. Sua arma foi feita para grandes danos em alvos únicos que eram difíceis de perfurar. Esses monstros estavam no pico do nível 5. Ele não teria problemas em cortar, mas seus números tornavam a arma grande menos eficiente. Aterrissando no chão, ele bate o pé, inclinando-se para o ambiente em vez de tentar se esconder dele ou lutar contra ele. Ele faz exatamente o que vem fazendo desde que deixou Orariu, agindo com a natureza. Toda a neve em sua área ao redor se acumula como ondas enquanto ele usa controle de água para moldá-la, empurrando todos os gigantes enormes para trás e cegando-os por apenas um momento. À medida que atravessam os bancos de neve macios que ele criou e se recompõem, alguns desses monstros se veem cheios de buracos, de pé sobre um pilar de gelo quase no nível dos olhos dos gigantes. Yang tem sua roda elemental para fora com água, frio e fogo, cada um compartilhando um terço da roda. Ele flui perfeitamente pelos elementos enquanto o exército de monstros ataca seu pilar, jogando o jogo supremo de Rei da Colina. Com sua arma guardada, ele fica desarmado. Com o aceno de sua mão, pingentes de gelo disparam do pilar como se fossem balas para perfurar os monstros. Gigantes de gelo são imunes a danos de frio, mas gelo afiado ainda corta e perfura. Ele não estava tentando congelá-los como todos. Conforme ele dispara salva após salva de gelo, a neve ao redor de seu pilar é rapidamente puxada para a base dele, reabastecendo as lacunas que ele faz tão rápido quanto elas se formam, dando a ele uma quantidade infinita de munição enquanto ele tiver magia. Cansado desse jogo, um dos monstros joga seu porrete de gelo no pilar. Enquanto esticava a mão direita, teve que disparar uma saraivada de espinhos de gelo e matar outro monstro. Yang socou com a esquerda para criar uma poderosa explosão de fogo de sua mão, derretendo o pilar antes mesmo que ele pudesse alcançá-lo e matando um grupo de gigantes de gelo no processo. Seus movimentos não são mais tão rígidos e estruturados como antes, não mais tentando lutar contra seu ambiente. Agora, cada movimento era fluido, natural e reativo, sem pensar demais, apenas ações e reações. Em vez de sua dependência anterior do fogo, ele está se inclinando para seu ambiente para fazê-lo funcionar para ele. Ao contrário dos humanos que só podiam resistir à tempestade, ele podia dominá-la e usá-la. Ele podia criá-la e dissipá-la. Ele era um com a natureza, agora ele podia brincar de Deus. Com a mente calma, ele envia centenas de pingentes de gelo antes que os cadáveres comecem a atrapalhá-lo. Os monstros não parecem se importar, rastejando facilmente sobre os cadáveres de seus aliados para atacar seu pilar sem pensar, mas eles os estavam usando involuntariamente como cobertura para se aproximar. Hora de limpar a área, ele diz enquanto respira fundo.
Sentindo o ar frio encher seus pulmões, ele para de fazer projéteis e junta suas mãos. Ao exalar, suas mãos se abrem e uma explosão de fogo irrompe de seu corpo, evaporando completamente a neve e o gelo ao redor dele, quebrando os cristais dos cadáveres e limpando o campo de batalha. Yang se encontra em pé sobre uma pedra sólida com uma parede de gelo de alguns metros de altura na borda de onde suas chamas terminavam. O chão abaixo dele estava vermelho quente de seu ataque, ele derreteu o gelo do chão também, ao que parece. Ao ver os monstros caindo no poço, ele percebe que seus números ainda parecem infinitos. Voando no ar, ele examina o campo de batalha mais uma vez. Velf e Tali ainda estão lutando na beirada da sala, ele os vê indo bem. Parece que eles perceberam um problema com todos os cadáveres diante dele e estavam destruindo cristais de monstros com mais eficiência. Essas coisas são infinitas. Preciso usar algo grande. Ele pondera enquanto cai de volta no campo de batalha, desativando sua roda elemental e recuperando sua arma para conservar um pouco de magia. Ok, Yang. Use sua cabeça, ele pensa consigo mesmo enquanto corta o exército de monstros. Fogo é super efetivo contra eles, mas o frio mágico aqui faz ataques maiores custarem muito mais mana do que o normal. Gelo pode funcionar para perfurar. Iluminação de área de efeito que seria boa aqui custa muito. Terra custa muito e toma um tempo que eu não tenho. Vento pode ser interrompido por esse outro vento. O que eu faço? Ele pondera consigo mesmo, cortando mais uma dúzia de monstros. Enquanto o outro porrete cai sobre ele, ele o pega com a mão. Sua manopla elementalista quebrando o gelo. Eu peguei. Ele grita animadamente, deixando o monstro confuso olhando para ele enquanto ele voa pelo ar em um rastro de chamas azuis. Retirando seu anel de mensagem, ele o levanta até a boca no meio do voo, olhando para os incontáveis gigantes de gelo, enquanto eles esticam seus pescoços para seguir seu voo, arrastando-se para persegui-lo. Bem, Tali, ele grita no ringue. Alguns momentos depois, ele recebe uma resposta de Velf. Você precisa de ajuda? Pergunta ao ferreiro. Não, mas acho que teremos problemas de resistência. Esta sala tem um tamanho absurdamente grande, definitivamente 1 ou 2 quilômetros e cada polegada tem gigantes. Yang diz a ele. Porra, qual é a jogada? Fique na porta pela qual entramos e mate tudo que puder, estou indo para a outra porta. Faça o maior ataque que puder para abrir espaço e então se esconda quando eles perderem a visão. Eu assumo por um tempo para que você possa usar elixires e outras coisas, então na minha marca, você volta para a luta. Diz Yang ao ver o túnel para o andar 69 à frente. Entendi, é só dizer quando, diz Velf. Conforme ele se aproxima do túnel, as chamas de Yang começam a crepitar. Sua produção usual não era o suficiente para sustentar as chamas diante desse vento frio. Empurrando mais magia em seu voo, ele mal consegue metade de sua produção usual para a magia que usa, empurrando contra o vento enquanto pousa no túnel. Os gigantes já o cercam. Retirando sua arma, ele começa a cortar mais e mais monstros em dois enquanto concentra sua magia, formando um pingente de gelo em sua mão. Simplesmente controlando a neve levemente imediatamente formou um pedaço afiado de gelo, dando a ele um pouco mais de magia para reforçá-lo. Ele o jogou acima de sua cabeça. Imediatamente ele foi pego pelo vento e se move como uma flecha de um arco de guerra, perfurando a carne de um dos monstros enquanto continua a correr em direção a Yang. Ok, ele corta a perna do monstro. É preciso menos magia para fazê-los e reforçá-los, porque este lugar é uma tempestade de gelo mágica, ele diz enquanto corta o monstro em dois. Isso pode realmente funcionar, um sorriso tortuoso se forma em seu rosto. Saltando para trás no túnel, ele enfia a arma no chão gelado antes de bater as duas mãos no chão. Imediatamente uma parede de gelo e neve se forma e empurra a primeira linha de monstros. Isso lhe dá tempo suficiente para guardar sua arma e invocar sua roda elemental. Com vento frio e água em sua roda elemental, ele junta as duas mãos como se estivesse rezando e levanta uma pequena parede de gelo atrás de si. Suas costas estavam a apenas alguns centímetros da parede com o rosto voltado para os monstros. A parte de trás da parede era uma rampa lisa para que o vento furioso simplesmente passasse ao redor dela. Bem, agora, Yang grita. Imediatamente, o gelo e a neve ao redor dele começam a formar pingentes de gelo afiados enquanto os gigantes entram no túnel, avançando pesadamente em sua direção. Com a neve, o vento e o frio do ambiente, o custo de sua mágica para esse truque foi reduzido em uma quantia absurda. Usando magia de água e frio para formar os projéteis, ele usou seu vento para amplificar os ventos quase furacões do túnel. Ele efetivamente fez o túnel se transformar na câmara de uma arma com um suprimento infinito de balas, e os gigantes estavam simplesmente entrando nele. Pingentes de gelo perfuravam gigante após gigante, precisando apenas ocasionalmente de sua ajuda para atingir áreas específicas e quebrar cristais, abrindo caminho para mais monstros. Do outro lado da câmara, depois de usar bem mais da metade de sua magia para eliminar pelo menos 100 gigantes com um arco enorme de chamas vermelho-sangue, Velf está deitado atrás de um banco de neve bebendo uma poção mágica enquanto Tali espia por cima da cobertura deles. Ela vê todos os gigantes se afastando deles, nem mesmo se preocupando em cruzar a área derretida para procurá-los, apenas indo em direção a Yang. O que diabos ele está fazendo ali? Ela se pergunta em voz alta antes de se esconder atrás de Velf. Seja o que for, precisamos nos preparar para nos reencontrar, diz Velf enquanto bebe outra poção mágica. Conforme os minutos passavam, Velf e Tali se encontravam caminhando pela neve 100 metros atrás dos gigantes enquanto eles caminhavam pesadamente em direção a Yang. Por fim, depois de quase 40 minutos, eles recebem um sinal. Tudo bem, é isso, agora é sua vez. Ele ordena pelo anel de mensagens. Velf imediatamente usa um arco de chamas para chamar a atenção dos monstros antes que ele e Tali retornem à briga. Na outra ponta da câmara, Yang respirava pesadamente, tentando recuperar o fôlego enquanto evitava ataques.
esquivando-se e zigue-zagueando, tentando passar pelos monstros e sair do túnel. Enquanto ele tropeça por um momento, um dos bastões de gelo bate nele, cravando-o na parede. Argue merda! Ele balança a cabeça e rapidamente se afasta da parede para evitar outro golpe. Respirando fundo, ele sai correndo a toda velocidade, jogando os gigantes para o lado, a pele fria e coriácea deles o tocando pela primeira vez. Ele ignorou o agarrar e quebrar de cristais mágicos aos pés deles no túnel enquanto ele passava correndo. O chão inteiro do túnel estava roxo com cristais. Se não fosse pelo vento constantemente trazendo mais neve, não haveria uma partícula branca depois dos milhares de monstros que ele matou com seu plano. Presas e pedaços de couro estavam espalhados, mas ele ignorou tudo, concentrando-se em vencer antes de saquear, que é a melhor maneira de sobreviver, afinal. Depois de apenas alguns momentos, ele consegue sair do túnel, saltando e agarrando-se à parede de gelo da câmara, afundando as mãos nela. Com um chute de seu pé, ele comanda um espesso véu de neve para lavá-lo, escondendo-o por um momento dos monstros. Quando o véu passou, ele tinha sumido completamente. Desapareceu sem deixar rastros, deixando os monstros para se voltarem para seus amigos. Após 10 minutos de luta contra gigantes de gelo, após o reencontro, Velf e Tali chegam ao outro lado da câmara para ver todos os cristais e itens dropados no túnel. Ao ouvir o som de gelo quebrando, eles olham para cima e veem um pedaço da parede acima da entrada do túnel quebrar, apenas para Yang aparecer, aterrissando ao lado deles e respirando fundo. Com gelo cobrindo a maior parte de seu corpo, ele se move um pouco para que pedaços de gelo se quebrem. Ei, você está bem, cara? Pergunta Velf, vendo Yang curvado com as mãos nos joelhos. É só, preciso de um minuto, ele diz, caminhando para o lado da entrada do túnel para ficar um pouco longe do vento direto. Colocando a mão na parede da câmara, Yang faz um buraco grande o suficiente para eles acamparem se necessário e entra, retirando uma lâmpada e colocando-a no chão para obter alguma luz enquanto controla a neve próxima para puxar todos os cristais e soltar itens em direção a eles. Vamos trancar essa merda, estou congelando pra caramba, ele diz enquanto acende sua armadura de mago para as chamas o aquecerem. 10 minutos depois, a Trifecta está sentada em sua caverna agora isolada se aquecendo. Yang agora está aquecido enquanto eles verificam seus equipamentos e itens. Então, como foi isso para vocês? Pergunta Yang. Irritante, diz Tali. É meio divertido, honestamente, diz Velf com um pequeno sorriso. Balançando a cabeça para ele, Tali pergunta algo que estava em sua mente. O que você fez exatamente? Qual era seu plano lá atrás? Ela pergunta a Yang. Ah, bem. Basicamente, quando eu estava voando, notei que até mesmo gigantes que não conseguem ver onde estamos estavam se aglomerando, seguindo o estilo do líder. Com vocês estando a favor do vento e fora de vista, já que todo o vento estava soprando em sua direção e para longe dos gigantes, e eu estando contra o vento na fonte e no túnel. No momento em que você desaparece, todos eles têm que vir até mim, então usei o vento natural, o frio e a água aqui embaixo para reforçar minha magia e usá-la contra eles. Ele explica. Com o estalar de dedos, Tali reconhece instantaneamente a estratégia, porque números não importam em corredores estreitos. Isso é muito inteligente, diz ela. Vi em um filme. Foi em uma história popular lá em casa, ele diz. Lembrando rapidamente que filmes não existem aqui. Então os gigantes estavam rastreando com o cheiro. Não esperava isso, diz Velf. Mas tanto faz. Chega disso, o que vem depois? Só estamos acordados há 1 hora, então ainda podemos continuar hoje, diz ele. Tali concorda com a cabeça. Sim, estamos, Yang confirma. Sinceramente, eu me senti muito frio, mesmo com uma parede me protegendo do vento direto. Mas isso levou tipo meia hora comigo amplificando. Acho que o monstro Rex está morto ou mudou, já que a serpente de gelo não foi declarada como tendo qualquer tipo de magia de tempestade de neve e ele diz. Sério, o novo monstro Rex? Tali pergunta, o que você acha que o novo chefe é para fazer toda essa neve? Ele coloca um dedo no queixo e reflete sobre a ideia. Eu estava esperando que talvez um elemental de gelo ou algo assim estivesse nesta câmara, fazendo com que o vento e o monstro Rex permanecessem inalterados. Já que ele mudou, estou supondo que seja um elemental de gelo ancião, nevasca colossal senciente, ou dragão de gelo ancião. A masmorra parece ter um amor por dragões. Afinal, então eu apostaria nisso, ele diz. Com um Velf marrom erguido, ele não consegue deixar de perguntar. Como diabos lutamos contra uma nevasca senciente? Você encontra o núcleo, mas estamos prestes a analisar as opções mais prováveis de qualquer maneira enquanto descansamos um pouco. Desceremos em 1 hora. A próxima luta é a luta do grande chefe.